Olá, galera, seja bem-vindo mais a um Cap X1, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Galera, temos duas presenças ilustres aqui. Um que não é humano. Nossa, ele não é humano? Eu percebi. Não, Cap, você que não é humano, ele é o melhor professor de dança. Nossa, ele dança? Ele dança. Vou apresentar ele, depois apresento você, tudo bem? Sim, sim. Galera, estamos aqui com o Lucas Brady, o melhor dançarino, professor de sertanejo e algo mais, né? Agora algo tá mais, sendo né, um pouco mais. Tá sendo um pouco mais. Legal, se apresenta aí pra galera saber quem é você. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você tá assistindo isso. Meu nome é Lucas Mendes Ribeiro, mas todo mundo me conhece dentro da dança como Lucas Blade ou Blade. É um apelido dado antigamente. Fico feliz pelo convite. É muito legal participar de um podcast pela primeira vez. E sim, tô na dança há muito tempo. Acho que já tô há mais de 10 anos já dentro desse ramo. Tenho uma escola de dança, tenho uma profissão já pronta, tenho uma carreira. E aí, conforme a gente desenrolar, eu falo um pouco mais, que é um pouco difícil para mim ficar falando de mim. Nossa, ele fala muito bem. Nossa, Kepp, ele é acostumado com a galera, né, Kepp? Você entendeu? Agora eu vou apresentar você, pode ser? Ok. Galera, temos aqui o Cap X1, nosso apresentador do Cap X1. Olá, galera. Até que enfim fui promovido a apresentador. Já posso pedir aumento? Aumento não, Cap. Você precisa trabalhar. Trabalhar? Isso, trabalhar. Trabalhar nunca foi o meu talento. Bom, Cap, qual que é o seu talento? É dançar. Ô, Cap, mas você dança o quê? Polidense. Ah, que é polidense, mano. Aqui sou malandro, mano. Você vai dançar no fogo, mano. Nós tudo malandro, você vai dançar polidense? Sim. Galera, o Negão falou que vai responder tudo o pé da letra, beleza? Não vai pular nada, fechou? Não vai pular nada. Vamos ver se ele vai fugir das perguntas, beleza? Vai responder tudo certinho. E o Cap vai estar aqui para confirmar. Se ele mentir, o Cap vai... Toma nele, né, Cap? Sim, sim. Ô, Negão, tem um jogo da roleta aqui, beleza? Deixa eu ver esse jogo aí. Tem um jogo da roleta aqui. A pergunta que aí você vai ter que responder, fechou? Bora, deixa eu ver. Galera, vamos para a primeira pergunta, beleza? Nossa, Negão, essa aí é muito boa. Por que você se acha o melhor dançarino? Ô, Negão. Tá certo. Por que você acha o melhor dançarino, Negão? Você se acha o melhor dançarino? Eu sou um dos que eu acredito não ser o melhor dançarino, mas acho que é um dos que mais se empenha dentro da dança. Eu acho que um dos que mais se empenha. Dentro do ritmo de sertanejo eu posso provar isso. Dos outros ainda sou uma criança. Mas dentro do sertanejo eu acabei empenhando muito, por muito tempo. Tanto que acabei ganhando apelido de... Apelido não, né? A gente passa um tempo, aí agora a gente é convidado para eventos, aí o pessoal começa a chamar a gente de... Não, esqueci o nome, velho. Do evento que sempre tem todo ano e a gente tem que participar. Ah, eu já sei. Desafio das Estrelas. Esse eu queria ter participado, mas deu tempo. Eu fiquei velho pra esse evento aí. Não, pô, que é o que o Sagat faz, os lendários. A gente acabou passando... Tô tão tempo dentro disso que o pessoal fala assim, faz parte da lenda. Vou você dentro da lenda aí. O negócio dançarino tem que se achar mesmo ou ele tem que ficar de boa? Ele, assim, a profissão de ser um dançarino, ser um professor, ele tem que se achar mesmo ou só se achar nos palcos ou na sala também ele tem que se achar? Eu acho que, na verdade, ele tem que apresentar uma autoridade dentro da sala. Não adianta. Como é que eu vou falar pra pessoa que eu posso ensinar ela a dançar? Como é que eu posso desenhar um caminho para ela se eu não acredito nem que eu possa fazer isso? Então eu preciso acreditar, eu preciso ter uma autoridade para eu chegar aqui e falar assim, não, eu consigo fazer. Ah, mas nunca vi você fazendo. Aí é a autoridade da pessoa, demonstrar que eu consigo fazer. Aí, querendo ou não, para muitas pessoas, que eu acredito que sejam leigas, elas vão falar assim, então você tá se achando. Mas não, pô, eu provo que eu consigo. É diferente de eu falar, uma coisa é fazer, outra coisa é eu não fazer, outra coisa é só falar, outra coisa é provar. Então, realmente, professor, ele tem que ter uma autoridade dentro daquilo que ele faz. Não adianta. Ele fala, eu acho. Quem acha tá procurando alguma coisa. Então, tem que ter autoridade. Ele tem que, em parte, se achar. Mas tem diferença dos professores. Tem professor que ele tá lá na sala, ele se acha... porque ele é o único que sabe dançar dentro da sala. Aí é uma atitude completamente fora de questão, que aí a pessoa ela se sente maior do que os outros. Não faz sentido. Ele é professor. Professor, ele incentiva o próximo a ser até maior do que ele.
Não, ele se acha o melhor dançarino. Tanto que os alunos acabam nem aprendendo. Você já foi arrogante? Eu não lembro se eu já fui arrogante. Talvez eu já fui grosso. Talvez eu já fui grosso com algumas pessoas. Não é a mesma arrogante e grosso, não é... Não, porque arrogante, às vezes, a gente nem precisa abrir a boca. A pessoa arrogante, ela às vezes nem precisa abrir a boca. A pessoa grossa, eu posso estar aqui falando assim, pô, mas você é burro, mano. Você não conseguiu aprender sobre isso. E às vezes eu tô falando essa palavra com ela e a pessoa passou por uma coisa ruim assim que saiu de casa, a família não tá tratando ele bem, acabou um namoro, acabou um relacionamento, ele tá mal, tá lá treinando na minha frente, ainda por cima eu sou a pessoa que fala pra ele, você é burro, na cabeça dele não vai entender que é dança. Ô, Negão, tem gente que, tipo assim, tem vários tipos de professores, né? Sim. Tipo assim, você escolheu a profissão ou a profissão te escolheu? Tipo, há uma diferença, entendeu? Eu nasci professor. Você nasceu professor? Eu nasci professor. E é uma coisa que eu sei desde criança, eu nasci professor. Eu não sou um dançarino, eu nasci... Por isso que eu fiquei aqui olhando pra pergunta e falei, eu tenho que me achar, mas eu nasci professor, eu sou um bom professor. Eu dançarino, eu treino todos os dias pra eu conseguir conquistar. Agora, professor é uma coisa que não faz força. Eu consigo fazer muita gente dançar. Aí parece que você fala, não, eu consigo, pô. Você tem várias crias, assim, tipo, cria que eu falo que você já ensinou bastante gente, tem pessoas... Sim, formei muitos dançarinos, formei muitos professores. Tem gente que já trabalhou com isso, está trabalhando com isso, está se destacando, então eu tenho bastante. Eu também já formei, mas fui no polidense. Cap, polidense, Cap? Polidense aqui não, Cap. O que vocês têm contra? Não, Cap, polidense não, a gente tem nada contra, mas isso é foda polidense, né, meu? Ele parece que dança no ferro. Cap, vamos respeitar nosso convidado, Cap. Desculpa. Muito legal esse negócio. É muito legal esse negócio. Eu tô me sentindo uma criança de 5 anos de idade aqui, ó. Viu? Ele tá falando. Faz sentido. Nego, vamos à próxima pergunta? Vamos arrochar? Vai, joga. Já delete isso aí, ô. É muito legal, velho. Já. Já. Mas já. Nego, já pensou em desistir algumas vezes, mano? Já. Isso até remete meu olho, começa a tremer. Mas qual assim, o motivo disso? Porque você, no meio do caminho, você se sente desvalorizado, você fica sozinho, tem solidão, o trabalho tem que ser feito e muitas vezes as pessoas elas não entendem que o caminho não é só felicidade e diversão. Tem gente que chega para próximo de você e ele tá falando que tá junto com você. Mas, lógico, que a dança é o conjunto de pessoas com interesse naquilo. Cada um tem o seu interesse diferente. É igual nós aqui, você tem um interesse numa coisa, tem um interesse numa outra, e a gente está interessado em chegar no mesmo lugar ou em lugares diferentes. Mas quando há um projeto, precisa ser feito, às vezes parece que tudo escurece, você não consegue fazer e as pessoas não estão afim. E aí você tem que fazer sozinho, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes o resultado não é aquele que você queria. Pô, me esforcei, dediquei, treinei, fiquei em terceiro. Dá uma frustração que você fala, mas por que não deu certo pra mim e deu certo pra outra pessoa que não fez nada? Na sua cabeça, ele não fez nada. E pra lidar com isso, nossa, várias vezes, por pessoas você quer desistir. Posso não é dar nem minha sistema. opinião? De. Pode, Cap, mas vamos deixar o convidado falar, né? A única vez que eu desisti foi de um casamento pra pegar a prima dela. Ô, Cap, pô, é um assunto sério, você tá brincando, meu? O assunto é sério aqui. Nossa, mas eu queria dar minha opinião. Tudo bem, já deu sua opinião. Vamos deixar o convidado falar. Deve ter uns 12, Tudo deve bem. ter uns 17 anos. É sempre um jovem que quer dar essas opiniões. Ô, Negão, mas você quis desistir da dança ou de tudo? Assim, putz, mano, qual que é? Ó, pra ser bem sincero, eu já quis desistir da dança nesses 12, acho que tem 12 anos, não é 10 anos, é 12 anos. Desses 12 anos, eu já quis desistir da dança em vários picos altos. A última vez eu quis desistir de tudo. Quis sair, porque eu tive depressão, tive apatia. E aí eu fui o diagnóstico foi burnout e apatia. Eu tive isso. E aí eu tava com excesso de trabalho e eu não tinha mais gosto de nada. Teve um momento da minha vida que foi assim, que pra mim tanto faz, o que tá acontecendo? Trabalhando igual um doido, tava assim, olhando pra nada, aí as pessoas falavam comigo, não ligavam. E aí eu vivia trabalhando em obra, fazendo obra, montando a escola, fazendo isso, fazendo aquilo.
Chegou uma hora que eu tive um ataque de pânico, eu fui parar no médico, e aí o cara falou, mas você... Eu falei, mas eu acho que eu tô com um pouco de depressão. Aí ele falou, não, você já tá com apatia e burnout. Você já passou dos limites, você tem que parar. Eu tive que parar e ficar um tempo fora das atividades. A parte pesada, mas não dá pra... Aí ele fala, mas você não trabalha com dança? Eu falei, então, só que eu sou o goleiro, né? Vocês é que jogam no campo. Então chega uma hora que o corpo não aguenta. É eu que fico na defensiva, não eu que fico no ataque. Eu faço vocês jogarem e não jogo. Então a responsabilidade fica tudo no meu peito, não na sua. Então é eu que ganho a carga que você tá chegando. Você chegou de um mal e você volta bem. E eu? Tô tirando isso da onde? Então foi anos que eu nunca tratei disso. Chegou uma hora que eu estou. Por mais que a gente é contente dançando, tipo assim, a gente se diverte bastante, né? A dança pra mim é Não, uma diversão. é Mesmo demais. assim, mano, essa depressão aí veio pra lascar a gente, né, mano? Tudo isso é foda, hein, mano. Na verdade, isso daí já existe há muito tempo. É que agora a gente sabe o nome. Então, se a gente pegar agora tem pessoas com 60, 70 anos que já estão experimentando uma depressão. É um problema que está acontecendo. Só que ele não tinha noção do que era isso. Então ele achava que era frescura. Ah, não, você só tá com dor de cabeça. Ah, vai pescar. Ah, vai fazer isso. Tá faltando mulher. Então, assim, a gente achava maneiras de explicar aquilo ou chamava a pessoa de doido. Você tá ficando doido. Tá ficando doido. Tá ficando doido. E a pessoa, tipo, eu tô ficando doido. Mas não era doido. É que ele não tava conseguindo lidar com os próprios problemas da vida dele. Caraca, fogo esse, né, meu? Isso é bastante caso, né? Tem muitos, tem muitos. Nega, E pode vamos- acontecer com qualquer um. Vamos lá pra próxima Vai, roleta, vamos lá. Campeonato. Eu já ganhei um campeonato uma vez. Cap, deixa o nosso convidado falar. Você ganhou qual campeonato? Polidense. Caraca, mano. Você tem que tirar esse negócio de polidense da sua cabeça, mano. Porque sertanejo é pegada forte. Tudo bem. Não vou falar mais. Qual que é a pergunta aí? Campeonato. Ô, Ainda tô entretido mais do que eu, tô aqui, ó. Esqueci. Nego, o campeonato, como que você vê os campeonatos antigamente e hoje? Tipo assim, você já participou de vários. Sim. Qual o melhor campeonato que você já participou? Ah, não, sem sombra de dúvida, os Reis da Dança foi um marco pra todo mundo. Todo mundo que participou dos Reis da Dança se tornou referência ao ponto que hoje em dia eles têm são reconhecidos como lendários. Ah, vocês são lendários no ritmo. Por quê? Realmente, quando o Rei da Dança foi implantado no sertanejo, o mundo do sertanejo mudou. A primeira mudança do sertanejo veio com esta competição. Não foi com subindo em palco, dançando country, chapéu, não. Antes do Reis, depois dos Reis. Aí mudou tudo. O Rei da Dança é do nosso amigo Deck. É. Conheceu ele, é? Sim, sim. E que Deck cortou é o meu cabelo? Tá amigo. igual o seu, assim, ó. Tá igualzinho o meu. Parecendo uma moça. Ô, Negão, eu também acho que o Rei da Dança é um puto no campeonato, uma organização Sim. muito top. Tipo assim, eu mesmo faço o campeonato Vídeo Inteligente da Madrugada, né? Sim, Então, sim. tipo assim, eu acho que o Rei da Dança é muito top, a organização muito top, né, mano? Por que os meninos não parou de fazer isso aí, mano? Qual o motivo? Público. Público. Mas tinha bastante público, não tinha, mano? Mas é igual um programa de TV. É igual. Tem que se renovar, mas é o público. É igual você pegar a. Quer ver? Bom Dia e Companhia que passava desenho na Globo de manhã. Se eu falar pra você, você já deve ter visto alguma vez. Se falar pra qualquer um, ele já deve ter visto alguma vez. Assistiu Dragon Ball, Meninas Superpoderosas não. Dragon Ball, Três Espiãs Demais, Jack Chan, beleza, tinha vários desenhos. Acabou. Mas por que acabou? Público. O pessoal que consumia parou de consumir ou amadureceu. O pessoal de agora não estava consumindo. Então o público começou a diminuir. E aí na hora de pescar novas pessoas, não estava nascendo novas pessoas. Eu, você e mais outros professores, a gente ensinou para os alunos a primeira remessa que os reis da dança eram importantes. Os nossos alunos ensinou para outras pessoas que o rei da dança era bom.
Essas outras pessoas ensinaram que o rei da dança era legal. Então vai diminuindo a expectativa. Chegou no 5º ano, o pessoal falou, tá acontecendo um campeonato ali, ó. Perdeu a expectativa. Perdeu. Então, aquela expectativa perdeu. E aí o pessoal ficou assim, será que eu vou? Vai ter os Reis da Dança hoje, vai ter Bruno Hipólito no Terra Caute. Vou nos Reis. Não, vou nos Reis. Não, mas quanto tá nos Reis? Tanto. Quanto tá no Bruno Hipólito? Eu vou no Bruno Hipólito, vai estar lá. Pelo menos eu não fico lá vendo o pessoal dançando. Fica lá parado, lá de braço cruzado, lá enquanto o outro fica lá se balançando. E aí o público começou a diminuir. Você acha os interesses das pessoas fazem o campeonato? Tipo assim, a equipe do DEC é uma equipe forte, né? Sim. Não, eles fizeram história. Você acha que não é porque entrava pouco dinheiro pra eles? Também, mas é porque é público. Pelo que o Augusto falou, conhece o Augusto? Conheço. Ele falou que fazia um campeonato, ganhava 40 mil por cada campeonato que ele fazia, mano. Eu achei um absurdo ele falar aquele bagulho lá, entendeu? Boca fala o que quer. Augusto, você falar que ganhava 30 mil cada campeonato, mano. Pô, vai colocar o campeonato na casa de não sei de quantos milhões, mano. Porra, mano, a gente faz o trabalho também, entendeu? Vocês souberam. A gente não ganha esse valor de 30 mil. Se a gente ganha, a gente não pagava nunca de fazer a competição, entendeu? Oxi. Gente, é que a dança... Nossa, esse Augusto falou muita besteira. Não, que é nosso amigo. Seu amigo? Sim, é meu, nosso amigo. Tudo bem, tipo desculpa, uma criança. Augusto. É tipo uma criança, velho. Nossa, eu tava lembrando dos alunos que aparecem com os filhos lá, mas que tem que ficar falando isso com eles, mano. Não, vai dar certo. O pai não tá dançando bem, não. Vai errando tudo. Não é assim que fala com ele, não. Ô, negão, e tipo assim, você já ganhou alguma competição? Ganhei. Não tenho... a minha carreira não vai voltada a ter tantos títulos de primeiro lugar. Já fiquei no pódio. Ganhei, agora, somando, tem umas 3, 4 competições que eu ganhei. Incrível que pareça, 10 anos trabalhando, você fala assim, mas não tem muitos troféus. Eu falei, não dá tempo. Ou eu dava aula, eu ficava no workshop, ou eu ficava treinando pra competição. Qual competição você já ganhou? A primeira competição foi a sua. Foi roubado? Olha, deixa eu pensar. Hoje em dia eu posso falar. Nossa, a gente não mexe com isso. Não. Eu acho que não foi roubado. É que na época eu fui constatado como, não, você já tem mais experiência. Aí eu tava você era bem malandro naquele tempo, né, mano? Naquela época eu tava um pouco mais ligeiro, porque eu já tinha passado por uma outra competição mais básica, mas eu fui bem. Só que eu tinha falado pra todo mundo, falei, gente, a história que eu participei da outra competição, até pra revelar o que aconteceu. Naquela época eu tinha um professor que era o Thiago Efeitos, era quem era meu professor na época. E aí a gente entrou na primeira competição, eu e o Thiago Efeitos, a gente entrou junto. A gente entrou junto na mesma competição. Só que eu não sabia montar um passo pra frente ou pra trás. Então o cara montou as 3 fases, porque naquela época os campeonatos eles duravam muito mais tempo. Então eram 3 fases, 3 coreografias. Ele montou 3 coreografias dele, montou mais as minhas 3 coreografias. Depois ele montou 6 coreografias. Ele ganhou o campeonato e eu fiquei em 6º. Na minha cabeça, eu falei. E eu não fiz nada. Então, na minha cabeça, eu fiquei assim, ó. E, caralho, como é que eu posso falar que eu sou um professor, que eu sou um dançarino, se o cara montou 6 coreografias, eu não fiz nada. Acho que tinha 12 inscritos, 15, 20, não lembro a quantidade. Mas era mais de 10. Eu fiquei em 6º com a coreografia que o cara montou. Eu falei, na minha cabeça não entrava isso. Eu falei, não é possível, não pode ser. O cara montou 3 coreografias pra mim e 3 coreografias pra ele, porque eu não conseguia fazer nada. Eu fiquei em 6º na frente de uma pá de gente aqui. Mas não fui eu que fiz, mano. Não fui eu que fiz trabalho, eu só executei. E o cara foi, montou dele e ganhou. Depois eu saí daquele campeonato. Como era... Hoje em dia mudou. Hoje em dia, o que a gente fazia naquela época, a gente não tinha consciência do que estava fazendo. Hoje em dia, tem campeonatos que usam isso de forma real. E é muito bom. Então, a ideia é que naquela época nós éramos o tal do Pro-Am, professor e amador. Então, eu era um amador. E aí, eu tinha que dançar com o professor. Tanto que eu dancei com a parceira, a ex-parceira do Cacai Anjos, que era a Paty Rodrigues. Cacai é a Paty com gente boa, né, mano? Então, eles eram meus professores. Então, assim, colocando nos tempos atuais, ela entrou como professora e eu fui o Pro-Am, eu fui um amador. E ela passava um nervoso do caramba comigo, porque eu não conseguia montar nada. E aí o Thiago entrou na época com uma menina também, eu não lembro bem o nome dela agora, me foge, acho que é Larissa, salvo engano, acho que é Larissa. Aí ele entrou com a Larissa, e aí a Larissa era amadora e ele era professor. Então assim, o cara me colocou em 6º lugar
E ele ficou em primeiro. Na minha cabeça, eu falei, não posso olhar. Aí, no seu campeonato, eu falei, eu vou como professor, vou arrumar uma pessoa, uma aluna minha, que ela é amadora, e aí eu consigo entrar no campeonato. E aí eu me recusava dos outros quererem montar minha coreografia. Eu falava, não, você não vai mexer, não. Eu tenho que provar pra mim mesmo que esse negócio tá errado. Aí foi a primeira vitória e uma das melhores que eu tive no seu campeonato. Porque eu montei todas as coreografias, assim, não foi acho que só o Alegrado que deu uma olhada no acrobático. Que foi aquela. A que ninguém fazia naquela época. Tem muita coisa que a gente fez. Eu vou falar de mim, né? Não posso falar dos outros. Teve muita coisa que a gente projetou e criou no longo da carreira do sertanejo, que se a gente fosse falar, o pessoal ficava assim, ó, é sério que você foi. Um exemplo foi aquela pescada, que o pessoal chama de pescada. Foi você que fez? Eu fui a primeira pessoa a fazer. O vídeo é chamado... Da onde eu tirei a ideia foi de um vídeo chamado Quebradita. Então, até hoje, se vocês pesquisarem no YouTube, tá lá, Quebradita. Eles fazem modalidades de acrobáticos que são completamente diferentes do que a gente está acostumado. Então, eu peguei um vídeo que o cara errou o acrobático e levantou a dama. Eu falei, mas esse negócio ele fez... Mas no campeonato ele fez certo. Tanto que é tão característico da região que ele tá vestido de vaquinha, e ela de vaquinha. Eu falei, mano, que roupa ridícula é essa? Mas quando ele fez o acrobático, ela subiu, eu falei, só que ela subiu e caiu. Eu falei, se ele tivesse acertado, como é que ia ser? Aí eu peguei o vídeo, treinei. Falei, mano, vai ser esse acrobático, eu nunca vi. Porque todo mundo tava acostumado a fazer o quê? Cachecol, sobe. Avião, sobe. Panqueca, sobe. Tudo vinha de um lado e sobe. Eu falei, mano, se eu fizer daqui, o pessoal não vai saber. Então, uma bolinha e sobe. Falei, vai ser a primeira vez, eu nunca vi. E eu tinha certeza, porque tinha 14 dançarinos. Eu era um dos 14. Falei, eu conheço, são 14 pessoas. Ninguém fez. Eu lembro dessa movimentação. Quando eu dancei, teve uma hora no meio da coreografia que o corpo já tava cansando, porque a gente dançava as músicas inteiras, né? Aí tava cansando. Eu falei, mano, tô perdendo energia. Eu acho que eu vou ficar em terceiro. Lá eu falei, mano, na hora da acrobática, todo mundo vai pirar. Aqui eu fiz e o meu braço, eu tive luxação por causa desse esforço. Que eu subi a dama, pronto. Aí naquela época, qualquer novidade era campeão, né? Eu fiz o pessoal, eu fui em primeiro. Não quis nem saber do resto. O cara, como é que ele fez isso? Tanto que acabou o campeonato, o pessoal chegava em mim e falou, como é que você fez? Como é que você... Era normal naquele tempo lá a turma fazer uma pegada e a turma... Tinha campeonato naquela época, a gente ganhava com acrobático. Nossa, eu também já fui campeão. Qual campeonato? Parou aí. Você vai um assunto sério, tá brincando, mano? Com o nosso convidado, mano? Não tem perna, né? Vamos à próxima pergunta. Você atrapalhou o nosso convidado. É que não tem perna, eu fiquei pensando nisso. Pega um boneco que faz polidense sem perna, mano. Eu fico pensando, você se escala por onde, velho? Os dentes, ó. Nossa, essa é muito importante. Quando você acorda, qual a primeira aba do celular que você abre? WhatsApp. A não ser X-Vídeo. X-Vídeo não abre. Isso é aba anônima. Se tivesse aba anônima... O Cap, ele é um cara casado. Ele conseguiu casar. Porra, dançarino também, porra. Mentira. Enganei a pessoa. Pode mudar a pergunta. Negão, você gosta de dançar? Você gosta de dançar? Ou faz isso por dinheiro? Ou pelas duas coisas? Eu já me fiz essa pergunta. Eu não gosto de dançar. Você faz pelo dinheiro? Também não. Eu já me fiz essa pergunta. Então? O que eu gosto é do que eu consigo fazer com a dança. O que eu consigo fazer com a dança é o que eu mais gosto de fazer. Exato. Vou dar um exemplo. Eu estou em um podcast agora porque eu fiz algo lá no passado com a dança. E não foi só dançando. Tipo, eu consigo estar conversando com você e nesse exato momento você pode olhar o stories da escola, tá funcionando, porque eu criei uma coisa que fez com que a dança fizesse isso. Eu posso unir pessoas completamente diferentes, fazer elas conversarem no mesmo lugar e fazerem negócios na minha frente, eu participar dos negócios ou não, porque a dança me deu essa possibilidade. E eu posso simplesmente abandonar todo mundo aqui e sumir num rolê e eu dançar por conta própria lá e me divertir, porque a dança me dá essa possibilidade. Agora, se você me perguntar o que você gosta de fazer,
ficar sozinho dentro do quarto lá, desenhando, fazendo os flyers e tal, e não quero ouvir a voz de ninguém, porque eu falo muito sozinho. E no máximo, minha esposa ali, quando ela começa a falar muito no meu ouvido lá, fala, acabou minha paz. Mas eu gosto disso, então vamos lá, vai, o que você quer? Aí a gente vai comer alguma coisa, vai conversar, então é isso. O que você gosta? Eu gosto de dançar. Eu gosto de dançar, mas não é todo dia. Se você falar pra mim, vamos num... Hoje em dia, né? Vamos num rolê sertanejo lá pra ver tal coisa. Eu falei, não vou não. Mas por quê? É porque eu preciso fazer umas artes lá, uns projetinhos lá. Vai lá você. Legal, vamos para a próxima roleta, beleza? Vamos girar a roleta aí, Marcelo. É só, ó, tirar a camiseta aqui. Ih, será que tem a produção aqui? Eu vou fazer a produção. Festa particular. Nossa, essa aí é boa. Será que eu posso dar minha opinião? Pode sim, Cap. Mas vamos deixar o convidado falar, tudo bem? Beleza. Ô, negão, festinha particular rola muito nesse mundo da dança aí. Você já participou de algumas? Eu queria. Eu não estou sabendo dessa festa, nunca participei. Os caras falam, não, teve uma festa mó legal. Foi quando? Semana passada você não foi pra ninguém me avisou, cara. Ô, negão, essas festas particulares é foda, hein, mano? Hein? Não, então, mas depende da festa particular. Quando, hoje em dia... Festinha particular rola suruba, rola tudo. Não, aí, aí mano. não, peraí, calma. Aí é um pouco complicado, porque geralmente os caras falam que a festinha particular, fica lá os meninos lá, 10 moleques em volta do narguile e fica lá comendo lá. Não é assim não, não é assim não, mano. Ele falou que ia participar. Galera, só pra lembrar aí, nosso lance chegou aí. Vamos lá, Marcelo, traz aí, Marcelo. Pode ir, pode girar a roleta aí mais um aí, ô Marcelo. Negão, você não pode fugir das perguntas não, hein? Vamos ver. Eita, mais uma. Ixi, essa aí é polêmica, hein, mano? Você já se envolveu com aluna ou parceira de dança? Pior coisa, existe um ditado antigo. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu acho que é assim o ditado. Tá foda, tá doido. Se você soubesse o problema que isso dá na vida. Mas, se soubesse... de novo. Não, mas ó, vamos lá, pergunta aí. Não, mas vamos lá. Na época que eu era solteiro, não tem como na dança, não tem envolvimento, não tem como. Mas é porque o ambiente é propício, porque chega lá, as pessoas... O que acontece no... Vou tentar explicar de forma técnica. O que acontece no ambiente de dança? É o que acontece até hoje. A pessoa acabou de sair de um relacionamento. É um grupo de pessoas que são solteiras, boa parte, não são todos, e alguns recentemente acabaram um relacionamento. E aí eles adentram o mundo da dança até para um pouco esparecer a cabeça, mudar a rotina, se descobrir e tal, etc. Legal. O professor é uma das pessoas que tem mais atividades no meio desse grupo. Ele é uma das pessoas que mais conversa, troca ideia, então ele se torna meio que um alfa ali, uma inspiração. E aí começam as atividades. Eu estou falando de forma técnica. Então, automaticamente começa o entrosamento. Ah, um é solteiro, outro é solteiro. Rola. O problema é depois, o que você colhe. Porque aí fica lá. Geralmente, professor... E tem professoras. No mercado tem professoras que fazem isso. Só que aí o estereotipo não permite a gente ficar falando. É sempre o professor, o homem, que é o garanhão. Mas existem várias professoras de dança que faz do mesmo princípio, mas nunca vai chegar nelas. Então você assume que quando você era solteiro, você já se envolveu com parceira de dança e alunos. Não tem como, gente, não tem como. É normal. É normal o mundo da dança. Porque assim, não é só na dança, isso pode ser no serviço, pode ser no banco. Quantos... É que eu não posso falar que isso é uma matéria agora, mas pesquisa lá, Hospital Teresópolis. Se não achar, vou no aba anônima, vocês vão encontrar lá uns dados lá. Não sei se você já pesquisou, pesquisa lá. Meu, é normal, é o ambiente, vou falar desse caso, eu vou comparar com o da dança. O pessoal coloca muito, não, porque o pessoal da dança é muito parada, muito isso e aquilo. Em um hospital rolou uma festa particular em Teresópolis, aonde bagaçaram tudo. Tanto que tinha paciente que no outro dia, quando foi na troca de plantão, o pessoal falou, e aí, dormiu bem? Ele falou, não consegui. O barulho de ploc-ploc na minha cabeça aqui, os caras agindo aqui do meu lado, eu não consegui, só tinha um biombo do meu lado. Aí os caras falaram, não é possível.
médico, enfermeira, faxineira, foi tudo. Isso tá no X, tá no X. E se vocês quiserem procurar, procura lá, link lá, os Caramba 4. É uma notícia que saiu. Aí beleza, o pessoal fala, mas no ambiente da dança, você não pode envolver cliente, não sei o quê. Gente, todo o universo onde envolve pessoas com atividades vai ter envolvimento de forma natural. Claro que esse de Teresópolis foi pancada, mas é só usando o exemplo. Na TV tem, no teatro tem. Quando eu fiz teatro por um tempo, quando eu era mais novo. A gente teve um problema, a gente estava fazendo encenação da Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Uma das coisas que aconteceu nessa época do teatro é que a gente quase foi proibido de encenar a cena, porque um dia antes, quando estava fazendo a passagem de palco, havia-se casais que estavam se pegando debaixo do palco. O professor de teatro junto com a aluna. E aí, vai fazer o quê? É o lado artístico, é muito assim. Mas não estraga um pouco a parceria e, tipo assim, a pessoa ser professor, pegar as alunas, não é... Não, mas aí vem a questão de que você tem que prestar atenção no seguinte. Mas a dança não é um ambiente igual um mercado. Tá ali, é um guichê, passa várias e várias pessoas que você nunca viu na sua vida, e aí talvez a pessoa repete essa compra a cada 2 dias, e aí você acaba criando um envolvimento, você tá no guichê, você é segurança do mercado, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sempre vi você aqui e tal, você tá cheirosa, mas não é esse ambiente. A dança é uma coisa que você tá 30 dias, as pessoas às vezes criam uma rotina de ir lá 4 vezes na semana, é o básico, 4 vezes na semana, um mês, dá 8 vezes, quer dizer, é um ambiente fechado. Então, assim, o professor ou a professora que começa a se envolver com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que tem convívio ali constantemente dentro do mesmo local, vira uma bagunça, que aí vira um mal-estar do caramba. Eu falo isso porque, vamos pôr em outra fase. Hoje em dia, eu sou o diretor mais chato que tem na escola. Quando eu começo a ver algum tipo de relacionamento, eu começo a impedir o relacionamento de acontecer. Eu já fiz isso. Pra parar. Mas, tipo assim, de aluno com aluno ou professor seu? Professor com aluno, aluno com aluno, nem isso eu gosto. Porque começa, vamos supor, o cara é solteiro. Isso eu vivi recentemente, eu já vivi várias vezes. O cara é solteiro, chegou lá na escola. O moleque é bonito, rosto quadrado, barbinha bem feita, seu pezinho ali de seus 75, 80 quilos, tamanho bom, tô todo mundo fazendo análise da pessoa. Chegou lá, o moleque sabe desenrolar bem, conversa, tal. Entrou no grupo da escola, parece que abre um cardápio pra ele. Aí começa de madrugada. Daqui a pouco, a primeira hora, ele sai da escola, sai acompanhado com uma. Beleza, tá se relacionando. Dá uma semana, esse cara vai lá e já tá com conversa com outra. É a mesma que ele se relacionou, tá dentro da sala com ele. Aí, do nada, 10 minutos antes da aula, o cara descendo com outro. Mas você tira o aluno ou a aluna? Eu prefiro... hoje em dia, eu tenho eu tenho esse arquétipo, porque eu prefiro que eu chegar na pessoa e conversar. Eu falei, mano, acho que é melhor parar. Acho que é melhor você dar um tempo. Mas se a maioria das vezes, algumas das meninas... Não, elas também querem. Eu tô falando isso que, eu vou falar... Eu tenho tanto caso na dança que eu posso falar que vocês acham que é absurdo. Já peguei situações dentro de festas de escola, onde 2, 3 alunas estavam no banheiro falando, você já ficou com tal cara? Eu já fiquei. Não, eu já fiquei também. Você viu como é que ele é? Tal, não sei o quê. Começou essa conversa. Em um baile. Eu passei no banheiro, eu ouvi, eu falei, eu já sei de quem é. Falei, mano, preciso... Você conseguiu captar? Eu virei um pastor, pô. Na escola eu preciso ter esse tipo de visão, porque eu preciso ter isso. Porque se eu não anteceder o crime, se eu não ficar prestando atenção, tipo, o que tá pra acontecer, pode acontecer. Infelizmente, eu aprendi isso da pior forma. Aconteceu muito. Teve uma breve situação na escola, que eu vivi essa situação por 2 anos. Foi o que também me levou à depressão. Que essas situações foram acontecendo e eu fui tentando remediar, chegou a tal ponto que as pessoas que estavam envolvidas estavam se envolvendo e se permitiam continuar se envolvendo, mesmo sabendo que uma outra pessoa existia. Só que aí começou a virar problema psicológico, ao ponto de eu ter que, uma vez ou outra, ter que abrir a porta do banheiro porque uma pessoa estava tentando mexer com o seu pulso. Nossa, mas chegar a esse ponto? Nossa. Chega a esse ponto. Então, aí depois dessa fase, eu comecei a prestar atenção melhor nas pessoas. Então eu precisei passar por esse deserto para eu falar assim, peraí,
Eu estudei bastante para me virar sobre isso, porque você trabalha com pessoas, você não adianta você só no chute, você tem que estudar, porque as pessoas é uma selva. Então você tem que estudar as pessoas. Então eu ficava assim, mano. Então automaticamente você começa a ganhar uma visão o quê? Você sabe quando a pessoa, o cara tá aqui. Eu vou mostrar a expressão que o cara tem. O cara tá aqui. O cara fez assim, ó. E aí, beleza, a menina passou na frente dele. Tem todo um espaço aqui. A menina passou na frente dele. Ela já tinha olhado ele. Eu tô lá de terceira, eu tô olhando, não é pra ela, eu tô olhando o olho dele. O olho dele mudou pra cá mais de uma vez, eu falei, ele tá mirando alguém. Achei. Sei quem ele tá mirando. Então agora eu vou começar a observar se ela tá mirando. Aí eu vejo ela olhando. Passou. Aí daqui a pouco eu fico prestando atenção, aí os dois meio que se passam, e eu já tô assistindo isso. Aí daqui a pouco eu sei que os dois saíram 10 minutos antes da aula, porque a escola geralmente você não tá vendo. Aí 10 minutos antes. Aí eu, tudo bem, guardei. Quando eu vejo ele fazendo a mesma ação com outra pessoa, ele tá, faz muito pouco tempo, faz 7 dias. Porra, a menina tá do lado. O cara não tá nem aí. Aí eu já vi situação que o cara já conseguiu, em um mês, se relacionar com 4 pessoas ao mesmo tempo. E você não acha que é muito entrar na vida pessoal da pessoa de se Sim, aí é uma. Só que o que acontece? Quem criou o ambiente? Eu não tenho como controlar as suas ações, mas quem criou, eu tenho que organizar o ambiente. O ambiente da escola de dança é para o aprendizado de dança e para a pessoa evoluir a si e a todos. Quando essas pequenas interferências começam a acontecer, você tem que saber como podar. É como uma planta, está crescendo demais para um lado errado, é melhor podar. Deixa ela crescer para o outro. Ah, mas eu não quero. Então, aí agora a gente começa a criar maneiras que a pessoa não é o local para ela. Então, assim, o ambiente que eu tenho hoje na escola é para você, sim, se relacionar, conhecer um novo amor, conhecer uma pessoa diferente para se relacionar, talvez ficar com mais de uma pessoa. Só que a pessoa já sabe a regra. Não deixa isso transparecer. Quer ficar com mais de uma pessoa? Fora daqui. Dentro da escola não dá. Porque aí você quebra uma rotina. Você quebra um vínculo. Eu lido com pais que levam filho de 4 anos. Imagina tendo que conviver com um filho, com um pai que ganhou confiança em mim, em deixar uma menina de 4 anos, de 6 anos, de 8 anos, ali comigo e minha esposa, às vezes só comigo. Então, praticamente, você toma conta de todos os seus alunos? Você, tipo... Eu, na verdade, eu supervisiono. Não dá pra tomar conta. Mas lá fora não. Não, lá fora o pau come. Lá fora não tem nada a ver. Pode botar fogo. Mas passou, né, tá no radar da escola, que a gente tá sempre projetando isso. Não é regras. Então não pode ter acasalamento lá dentro da escola. Não pode haver. Poxa, eu nunca deixei a chave nem com ninguém pra ensaiar. Acasalamento você fala, se envolver. Nunca deixei nem a chave. A primeira regra que eu tenho na escola é não deixa a chave pra ninguém ensaiar lá dentro. Quer ensaiar? Comigo, a Jéssica presente. E eu tenho câmeras, agora eu coloquei câmeras. Não, ensaiar tem a hora, a gente tá lá, os dois lá dentro. Quer ensaiar? A sala tá aí, ó. Pode usar a sala toda. A gente aqui. Ah, mas você não pode me deixar a chave pra ficar lá de madrugada, não? Eu falei, eu também já fui da sua época, pô. Eu já vi, já. Oxi, quantas vezes já vi proprietário de escola de dança reclamando porque encontrou camisinha dentro do lixo? Como é que uma escola. Como é que uma. Agora pensa pros negócios. Como é que é você deixar a chave na mão de um cara ou de uma parceira ali para ensaiar durante a madrugada? No outro dia, você não deu conta de mexer no lixo. Não deu conta. Não deu conta de limpar tudo. O lixo tá vazio, tá pouquinho, pô. Mas beleza. Aí começa as aulas. Aí vai um pai de família, vai a mãe de família e vai a filha dele. Pô, confia aqui no espaço, eu vou vir aqui. Aí ela entra dentro do banheiro, ela vai lá, usa o banheiro, pra quando ela vai jogar o lixo, olha lá a camisinha aberta lá e o negócio lá. Porra, o que aconteceu aqui? E como é que você explica? O que é o seu ambiente? O que virou seu ambiente? Agora, como é que a família vai olhar pra mim? Pô, minha filha de 6 anos tá aqui dentro, eu acabei de ver uma camisinha usada dentro do lixo. O que acontece na minha conta? 2 mensalidades que a criança não paga. 2 mensalidades subtraídas. Quer dizer, a liberdade que eu dei me deu prejuízo. E, na verdade, eu sempre perco mais 2 mensalidades. Então, assim, é eles 2 mais alguém da família que nunca vai pisar lá. Fala, não, pisa lá não, lá é purgueiro. Então, galera, o negão não deixa de ser acasalado dentro da escola. Não vai ser acasalado. Você vai pagar motel. Vamos à próxima roleta. Assunto venéreo.
Igor, você já sofreu algum tipo de preconceito ou brincadeira de mau gosto? Como você se expôs a esse assunto? Como se você se sentiu? Como você reagiu a esse assunto aí? Hoje em dia, eu não estou precisando mais passar por isso. Mas o tempo que eu permaneci trabalhando de forma assídua dentro do sertanejo, passei muito isso. Desde que eu comecei, as pessoas acreditavam que eu não devia estar dentro do sertanejo porque achavam que eu tinha que estar no samba. Começou aí. Começou tipo, mas o que você tá fazendo aqui? Vim no rolê de sertanejo. Mas você não tinha que estar no samba? Tanto que eu acabei por muito tempo pegando meio que um ranço, eu peguei um ranço de samba de gafieira e de samba rock. Eu me negava a aprender samba rock e samba de gafieira. Mas por quê? Pra não dar voz ao que as pessoas falavam pra mim. Eu nunca aceitei eu nunca aceitei o rótulo. Você é negro, você tem que estar aqui. Eu falei, então eu vou ficar aqui. Aqui, tá certo. Então eu ficava batendo de frente. Tanto que pra que eu conseguisse fazer isso, eu comecei a pegar isso na época. Eu comecei a pegar ranço. Eu falei, não quero aprender samba rock, não quero nem passar perto de quem ensina. Pois eu vou continuar no sertanejo, eu vou continuar aprendendo sertanejo. Na época. Foi, desenvolvi e tal. Aí as segundas discriminações foi mais trabalhando. Que aí o meu porte... Falava o quê? Com quem? Falava o quê pra você? Não, aí as piadas Não, eu não falo muita piada, não vou falar piada, também não vou falar oportunidade. Porque na dança, esse tempo some. Aí começou a relação de quando eu cheguei no ramo de ser professor. Quando eu cheguei no ramo de ser professor, até então não estava acontecendo nada disso, porque aonde eu chegava, o pessoal respeitava muito. Mas quando eu comecei a trabalhar, quando eu consegui furar a bolha mais uma vez e passar a ser um professor, que eu era professor de academia. Muitas pessoas começaram na academia. Mas aí eu comecei a furar a bolha e comecei a ser professor de escola de dança. Então assim, eu comecei como... Eu já até fiz um teste e estava pedindo lá. Que foi uma curiosidade minha. Eu vivia fazendo teste em academias porque eu não tinha dinheiro para pagar aula de dança. Então eu sempre falava, vim fazer uma aula experimental em várias academias. Só para fazer mais uma aula de dança. Porque eu queria aprender. Aí beleza, aqui eu consegui uma oportunidade para dar aula em uma academia. Aí eu até agradeço quem me deu essa academia do jeito muito errado, que você foi muito irresponsável, foi o Diego Pimenta. Ele abandonou, assim? Ele chegou assim e falou, você tem vontade de dar aula de dança? Eu falei, tenho. Demorou. E eu ajudava ele na aula de dança. Você ajudava o Diego Pimenta na aula de dança? Ele dava aula em uma academia? Ele dava várias academias, só que na academia de Santo Eduardo eu ajudava ele. Eu cheguei lá o dia lá na aula, eu já tinha falado pra ele, eu não quero dar aula de dança, só me dá uma oportunidade. Eu tô esperando essa oportunidade. Chegou um belo dia na aula de dança, tô lá pra ajudar ele, cadê ele? Não aparece, tá atrasado. Eu liguei pra ele e falei, onde você tá, mano? Não vai aparecer não? Aí ele, eu não queria dar aula de dança? Eu queria. Daí, pô, você é doido? E ele nunca mais apareceu na academia. Eu que tive que sentar com o dono da academia. Eu falei, então, acho que o Diego não vai ir mais. Ainda passou umas 2 aulas, ele não queria ir, não. Eu falei, não, pô, falei pra você aí. Eu falei, mas você nem falou com o dono. Ele falou, fala com ele aí, pô. E largou. Mas eu falo, foi muito irresponsável, mas foi minha primeira academia. Eu falei, vou assumir, vai. Aí eu assumi, aí dessa primeira academia arrumei mais uma, e arrumei outra. Aí daqui a pouco comecei a dar aula em tudo que é academia. Então o Diego Pimenta que praticamente colocou você de frente para ser professor. Muito irresponsável, porque não se faz isso com ninguém. Ele te ajudou só nessa parte Não, ele mudou 2 vezes minha vida. 2 vezes mudou 2 sua vida. vezes. 2 vezes ele foi muito irresponsável. Ele te ajudou ou foi irresponsável? Mano, Diego, pelo amor de Deus, você é muito irresponsável, velho. Pelo amor de Deus, mano. A segunda vez foi quando eu abri a Esparta. Quando eu abri a Esparta, a história é muito louca, porque eu tinha tomado um golpe dentro de uma escola de dança, que eu não vou falar o nome, porque senão isso vai dar ruim já, que envolveu muita coisa. Eu dava aula nessa escola de dança. O cara fechou a escola de dança de madrugada, pegou o dinheiro dos alunos lá, sumiu com tudo, beleza. Aí eu falei, tudo bem, já que você fez o que você fez, só me paga a aula que todo mundo fez, porque o pessoal já tinha pago. Sim. Eu sentei com ele numa calçada ali no Jardim Leme. Aí ele, então, é isso aqui que eu tenho pra te dar. E na época, a minha esposa, ela tava sem emprego e minha sogra também. Então eu sustentava uma casa toda.
E eu trabalhava com dança, então eu sempre acreditei que... A gente entra nesse assunto. Que aula de dança não é só a aulinha de dança. Eu sempre trabalhei como uma empresa. E aí, beleza. Quando o cara falou assim, ó, o que eu tenho pra te dar aqui, que, fazendo os cálculos e tal, é 120 e pouco. Eu falei, mas eu tinha que receber 900. 900? Caraca. Aí eu falei, oxe, da onde tudo? Ele falou, não, eu tive que devolver o pagamento pros alunos, não é justo. Eu falei, você não devolveu pros alunos. Cadê o dinheiro? Ele falou, não, você tem que entender, pô. Sendo que é você que me sai devendo. Porque eu ainda abri o espaço e tal. Eu falei, não tô ouvindo isso. E eu não reagia. Nunca fui de ir impulsivamente e falar, não, agora eu vou acabar com você. Não, eu fiquei assim. Eu falei, não tô acreditando, tô passando por isso. Ele simplesmente pegou ele, a amiga dele, saíram em linha reta na rua, entraram dentro do carro. Eu falei, mano, mas... Eu falei, irmão, você tá errado, mas o que eu vou fazer? Fiquei com o envelope na mão, 128, não paguei a minha conta de luz era 100 e pouco. Eu falei, isso aqui nem dá pra pagar a conta. Não, acho que eu ainda paguei uma conta de luz de casa. E eu aqui, ó. Aí eu lembro da cena. Eu tava aqui. Aí tem um posto policial que ficava na frente do Jardim Lembra, onde eu dava aula. Aí eu sentei na calçada, desolado. Falei, mano, o cara me deu golpe, me levou o dinheiro. E agora não sei o que fazer. Porque na mesma época eu fui mandado embora de 4 academias de uma vez. Porque eu discuti com o dono da academia. Porque o dono da academia me tratava muito mal. Quer dizer, a esposa do dono, e eu gosto do cara, o dono eu gosto, mas não gostava da esposa dele, porque a esposa dele, tipo, chegava, a gente tava tendo aula, é uma coisa que eu nunca esqueço. Chegava que a gente tava tendo aula aqui, aí eu passava 10 minutos com os alunos, dando uma atenção, falando de algum movimento, tal, etc. Pois ela lá no interruptor, pum, desligava a luz da sala. Nossa. Aí eu falava, não, calma aí, 10 minutinhos, só tô falando aqui com ele, tá com não sei o quê. Pois ela, como ela apagava só a luz de uma das partes da academia, pra dar um aviso, beleza, legal. Daqui a pouco ela ia no disjuntor e pum, a parte superior todinha apagada. Mas por que isso estava acontecendo? Porque na época, na academia qual eu dava aula, muitas aulas, o dono fez uma reforma na academia e aí ele deixou a sala de dança fechada. E era era um dos lugares que eu mais recebia. Tudo começou porque, na verdade, para usar um detalhe maior, era uma academia que, na verdade, ela tinha rede com mais umas 5 academias. Assim, ó. Que pegava lá lá de perto de Santo Eduardo e vinha até aqui, até Vila das Belezas. E eu fazia parte de um desses núcleos, então eu me tornei um professor oficial daqui. Nisso eu fui sendo divulgado para todas as academias. Precisava de professor de sertanejo, era primeiro. Então eu fiquei nas 5 redes. Na época eu dava aula em 7 academias de dança. Então eu fazia em média, o valor de academia naquela época fazia uns 3.500, 4.000 reais. Caraca, você ganhava bem então. Eu fazia, pô. Fazia. E aí, isso eu fazia no meio da semana. Aí tinha o sábado e domingo, que aí quando eu comecei a furar a bolha de ser professor de dança, mas aqui eu fazia mais uns 2.500. Que era o que custeava toda essa andaria aqui, porque assim, meu carro era um Peugeot, então ele quebrava, tinha gasolina e tudo. Então qual que era o meu cálculo? Fazia 2.500 aqui, o 2.500 aqui mantinha um mês, porque eu tinha que colocar gasolina constantemente, porque eu tinha que circular em São Paulo inteira. Foi a época que eu circulei São Paulo inteira. Então eu tirava R$1.000 de gasolina, parecia um Uber. R$1.000 de gasolina, 700 de alimentação na rua, mais uma outra coisa que eu pagava do carro, e aí aqui eu colocava totalmente, injetava na minha casa. Então eu pagava a conta de água, a conta de luz, dava um dinheiro pra minha esposa, deixava um dinheiro com a minha sogra, fazia tudo isso. Com dança. Porque eu pensava como trabalhar, eu trabalhava de manhã, tarde e noite. Só que o primeiro dono fechou a sala da onde eu recebia mais, e aí ele falou, não, ficou enrolando, passou 1 mês e meio, 2 meses, eu falei, não. Só que eu ia lá todos os dias. Só que a sala estava fechada, ele queria usar a sala para colocar material. Eu falei, não, tira para lá. E os alunos iam para lá e queriam fazer aula. E aí eu sempre assinando a caderneta de que eu tô lá para dar aula. Só que ele não queria deixar, ele, não, deixa meus material aí, fica aí de boa. Pois no dia quando eu fui cobrar ele do valor lá do salário, ele falou assim, não, mano, não tem que te dar nada. Você não deu aula. Mas não deu aula porque você me impediu. Aí ficou essa discussão, aí ele falou a mesma frase que esse outro cara falou. Ele falou, mano, você tinha que me agradecer, pô. E eu tô te mantendo na academia. Aí eu fiquei, naquela época era muito novo, eu fiquei, cara. O Dieguinho junto com você, não? Não, o Dieguinho já era outra fase. Eu não, o Dieguinho já tava em outro mundo. Aí eu olhei assim e falei, mano, o cara me ferrou, mano. Aí no outro dia, depois de uma semana, que aí depois que eu cobrei ele abriu a sala. E lotou. Então naquela época, o meu nome já fazia também as pessoas irem pra fazer minha aula. Porque eu fazia o pessoal dançar. Aí, quando entrou pessoas na sala, cadê o Blade?
O cara me ligou e falou, você não vai vir dar aula não? Eu falei assim, irmão, eu tô saindo. Eu deixei pra avisar pro cara no dia. Aí, já que você me trata assim, tô saindo. Pô, o cara ficou bravo. Pois o cara usou o poder dele de influência e fez cada cara de uma academia me mandar embora. Eu só fiquei com essa. Que é onde eu era tratado mal pra um cacete. Então o cara fez eu perder minha renda toda. Minha renda foi pra R$700. Caraca, mano. E aí eu fiquei assim, não, tudo bem, eu vou conseguir outras, tudo bem. Mas eu falei, mano, me lasquei. O negócio falou que o Diego Pimenta te ajudou e te ferrou 2 vezes. A primeira foi... Não, na verdade ele foi responsável 2 vezes. Aí é onde que chega nessa parte, que daí essa academia, ela me tratava mal, queria me pagar isso, queria aquilo. Eles tentaram contratar outro professor e falou pra eu faltar nas aulas pro professor ir lá fazer um teste com meus alunos. Aí os alunos foram só 2, então a gente arrumava várias discussões. Nessa época só tinha uma academia e é onde que os alunos realmente corriam atrás das minhas aulas e era graças a Deus. E aí nessa época também eu tinha tomado um golpe no Leme, foi a pior época da minha vida. Eu falei, meu Deus do céu, meu, tá tudo acontecendo. Aí eu fiquei olhando, falei, mano, só tenho R$128. Era R$128. Só tenho R$128. O que eu faço? Aí do nada eu fiz assim, ó. O piso era superior, eu tava na parede, eu falei, e se eu tiver uma escola de dança? A partir daquilo ali eu guardei o 128, não paguei a conta de luz e eu falei, eu preciso achar alguém pra me ajudar, eu preciso arrumar alguma coisa, não sei o quê. Aí na época fui, bati. Aí eu cheguei e troquei ideia com o Diego Pimenta. Eu falei, mano, eu precisava de alguém que me encorajasse pra ser sócio. Aí o cara falou, como assim? O Diego, né? Falou, não, porque eu precisava de um sócio pra entrar na escola e tal. O Diego topou ser sócio seu da escola? Topou. É doido, topou. O Diego, você... E o legal é que ele entrou com dinheiro, eu tenho com 128. Você entrou... Ô Diego, pô, velho. O mais vontade de escola de dança, o negão com R$128. Você entrou com quanto então, mano? Oh, meu Deus. Não, mas é porque ele não quis fazer nada. Ele falou assim, ó, só não quero ir lá, alugar, não quero fazer nada, não quero limpar, não quero fazer isso, não quero fazer nada. Eu só quero espaço lá. Aí, foi aí que surgiu sua escola? É. Então foi o Diego que te deu a escola pra você? Não, então, a gente abriu junto. Só que assim, ele foi uma semana. Ixi. Ele nunca fez nada. Ele foi lá, comprou as coisas. Eu achava engraçado que ele ia lá. Eu comprava um lixo, ele comprava um lixo. Eu comprava um negócio pra colocar na parede, ele comprava a mesma coisa. E aí já tava começando a dar. Na época, hoje as meninas conversam de boa. Mas na época, e quem chegava com os materiais eram as meninas. Então as mulheres chegavam dentro do espaço, as duas segurando a mesma sacola e ficava aquela picuinha, eu olhava pro dia e falava, não, as meninas, deixa elas. Elas se viram. Eu falei, não é assim que fala, não. Ela vai brigar qualquer hora. Passou. Inauguramos a escola. Quando a gente inaugurou a escola, que aí teve uma outra coincidência que foi engraçadinha quando inauguramos, porque a gente inaugurou em novembro. Não existe inauguração em novembro, mas não tem outra data. Porque o cara tava me cobrando, o cara falou assim, você precisa pagar o aluguel daqui a um mês. Eu falei, eu preciso abrir tudo daqui a um mês. E eu peguei a chave em outubro. Eu tinha que abrir em novembro, não tinha o que fazer, eu tinha que começar a trabalhar. Beleza, aí inauguramos. Coincidentemente, a gente ia inaugurar na semana, acho que era no dia 7. Só que aí no dia 7 não tínhamos o espelho. O espelho não tinha chegado. Aí fudeu. Quem comprou os espelhos? O Diego Pimenta. Não, foi a Jéssica me ajudou a comprar os espelhos. Aí, não foi só foi o Diego Pimenta, não. A Jéssica também, eu tive que devolver dinheiro pra cacete. Porque aí a Jéssica falou, não, eu acho que eu tenho um contato pra abrir os espelhos. A gente pegou o dinheiro emprestado e tal, não sei o que. Mas o Diego Pimenta, ele foi o que, vai, eu te dou tanto pra você começar. Aí começou, beleza. Aí a gente inaugurou, dia 11 de novembro a gente inaugurou. Que foi por causa dos espelhos, que atrasou, era no dia 7, aí passou pro dia 11. Aí beleza. Aí deu novembro, dezembro, cadê o Dieguinho em janeiro? Porque já tinha férias, né? A gente teve que fechar e a gente teve que arrumar um jeito de pagar o aluguel de dezembro. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu falei, Diego, você não vai vir voltar mais não? Nem respondia. Aí quando deu 6 meses, eu falei assim, é abandono. Abandonou. Aí ficou pra você a escola? Não, aí ficou lá, eu falei assim, Diego, eu tenho que devolver o dinheiro das coisas aqui e tal, não sei o quê. Só que aí ele tinha chamado um outro professor pra estar lá, eu tive que arcar. Então aí eu sentei com ele e conversei. Eu falei, Diego, eu tenho um dinheiro pra te devolver. Só que tudo ficou perante meu trabalho pra fazer. Então assim, era pra gente retornar o dinheiro seu pra devolver, e cadê? E como é que ficou aqui? Então a gente chegou na negociação e falou assim, você trabalhou por 6 meses. Aí eu falei, eu paguei tudo, paguei os professores, paguei conta de água, conta de luz, conta de isso, aquilo. Vou ter que pagar com um trabalho que a gente falou que os dois ia trabalhar junto. Ele falou, fica isso por elas mesmo, tô saindo fora. E sumiu.
A gente deu a escola. Deixou lá. Pô, Porque, na verdade... Ô Pimenta, pô, tu me quer uma escola de dança. Monta uma escola de dança pra mim, Mas mano. a ideia que foi assim, a ideia a frente da escola seria eu. Aí tanto que a gente ia colocar o nome e tal, aí eu falei, não... Qual seria o nome? Na época era engraçado, porque eu fiquei com piada, aí o pessoal falou, não, coloca isso não, que eu queria ter colocado Oficina Sertaneja. Aí depois eu queria ter colocado Oficina da Dança. A pessoa falou, não coloca isso não. Acho que já tem outra escola. Eu falei, não, mas eu quero oficina. Mas por que você quer oficina? Ah, porque o pessoal aprende a dançar, mas quando vem eu tenho que ficar consertando. Falei isso na época. Aí o pessoal, não faz isso. Eu falei, tá bom. Aí quem arrumou o nome da escola foi a Jéssica. Aí a Jéssica falou assim, se você colocar esse nome... Falei, Qual o nome? Esparta. Eu falei, por quê? Ela ficava olhando assim pra mim, tinha aquele moicano lá, ela falou assim, uma coisa é eu sou moicano, né? Outra coisa que eu acho que tem um pouco de referência da sua história. Eu falei, demorou. Aí eu peguei o lápis e um papel, e aí eu falei, se eu fizer um copia e cola de qualquer símbolo na internet, não vai parecer eu. Agora, se eu me esforçar pra desenhar o símbolo do jeito que eu aprendi, porque eu antigamente, quando eu era mais novo, eu fui professor de desenho. Então, assim, eu sabia fazer desenhos isométricos. Então, eu falei, não, então, já que eu já fui professor, então agora eu vou fazer pra mim o desenho. Aí eu comecei a desenhar o símbolo da Esparta. Aí comecei, fiquei uma madrugada toda, eu mostrei pra ela, ela falou assim, top. Aí mandei pra um amigo meu pra ele vetorizar, criou o símbolo da Esparta, a gente criou a marca, patenteou, e foi isso. Próxima roleta. Negão, não foge das perguntas não, hein, mano. Não foge não, hein. Eu tô adorando isso daí. Podia ter caído quais alunos ali, eu tava esperando aquela, ó. Qual estilo de dança você se acha melhor? Hoje em dia, Sim. no Zouk. No Zouk? É. Você é melhor no Zouk que no sertanejo? É porque eu parei de praticar, né? Pô, qualquer moleque agora dança mais do que eu, fico olhando eles assim, caramba. Não, mas não, mentira. Eu acho que eu sou melhor ainda no sertanejo, sim. Porque o sertanejo eu não faço força pra dançar. Eu não penso, só danço. Só se alguém falar alguma coisa, é só fazer isso. E dá certo. No Zouk eu tenho que ficar pensando muito. Então, mudando a minha resposta, é no sertanejo mesmo. Não tem o que fazer. Sertanejo você é melhor? Não tem. É porque eu não faço força. Não faço força. Pisa 4 vezes aqui, vai 5 vezes pra lá. Deu certo. Nos outros ritmos eu fico aqui. Meu Deus, como é que eu vou pra lá e como é que eu volto? Tem que pensar muito. Não ficou natural no corpo. Então, o Lucas Branco fala que é melhor no sertanejo. Eu... Cadê o Cap? Tá ali. Eu não tinha achado, ele não achou, não. Já é questão de tempo, né? Vamos à próxima roleta? Negão, não foge das perguntas não, hein, mano. Não foge não, hein. Você viu se ele faz isso com tequila? Negão, jurados. Você é capaz de julgar qualquer dança hoje? Nem todas. Vou ser sincero, não consigo julgar. Eu consigo ver critérios, técnica, tal, etc. Mas não consigo todos. Se eu pôr um vídeo aqui, você consegue, tipo... Você consegue... Não tipo, foi engraçado. Não é engraçado o vídeo. Põe um vídeo pra ele ver. Você vai jogar esse vídeo aí pra mim. Deixa eu ver. Muito bom. Muito bom. E vai eu tentar fazer isso. Sinal que tá dando dinheiro, viu, mano? Sinal que tá dando dinheiro. Flexionar o boga? O quê? Porra, negão. Isso daqui tá dando dinheiro. Vai eu lá jogar um vídeo de sertanejo lá, peguei várias batidas. Não dá R$1 na página. Agora vai o cara aqui, ó, flexionando o boga. O cara tá ganhando 10 mil por mês. Mas eu acho que é melhor flexionar o boga, né? Não tá dando certo, não. Mas aí, o que você acha dessa dança aí? Como que julga essa dança aí, negão? Você não julga, né? Qual é a técnica? Você só admira, você só Como os admira. três são fora do ritmo? Não. Então eu não tava olhando o boga, peraí. Eu não tava olhando o boga, eu não tava prestando atenção no boga, eu tava prestando atenção no ritmo. Isso aqui tem futuro. Esse moleque aqui tem futuro. Ó, ele sobe a perna mais que os velhos. Esse aí tem futuro. Sorridente, entrega a dança, tá feliz, descontraído. Qual é a técnica pra flexionar o boga? Aí não sei, deve ser um vácuo que o pessoal faz igual do abdômen, igual na academia aqui, ó, vácuo de abdômen.
Negão, você lembra que no tempo a gente fazia aquele Vida Inteligente da Madrugada? Ai, A gente que fazia susto. esse vídeo. Falei, não, peraí. Não, peraí, lá ele. Do nada, não. Você lembra que naquela época a gente fez. Aí os caras mandavam vários vídeos, ô, dança essa música. Sim. Lembra, né? Ô, dança essa. Mano, os caras mandaram isso aí. Eu falei, isso aqui não tem como a gente dançar, mano. Isso aqui não faz um. É sério? Aí, mano. Esse vídeo tem guardado faz tempo, mano. Aí os caras tá teasing. Aí eu falei, não tem como, mano. Não tem umas pessoas pra dançar isso aí, mano. Eu sei que. Não tem ninguém aqui. Não tem Não ninguém. tem pra Até dançar, tinha, mano. mas não podia falar. Na época não podia. Não, tem não, não tem não. Então tem aqui não tem como julgar. não, não tem como não. A brincadeira foi legal. Não, foi top, foi top. Foi top. Vamos à próxima roleta. Tem cu não, velho. Porra! Sim, claro. Negão, você já foi traído não só por, tipo, pelo namorado, a vez amigo. Já foi traído. E como que foi? Rapaz, olha, vou te falar bem a verdade. É um caminho sem volta, viu? A traição dói. É uma Mas- marca que fica, viu? Mas foi traído por amigo? Não, já fui traído por mulher, já fui traído por amigo, já fui traído. Eu não sei te dizer qual é a traição que dói mais. Aí é onde que você. Não sei te dizer qual a traição que dói. Se dói mais um amigo há muito tempo que tá com você fazer tudo pelas suas costas ou uma mulher se relacionar com outro cara. Eu não sei te dizer. Tipo, o que será que doeria mais? Você vê a mulher lá pelada com outro cara ou um outro cara que Mas você não chegou a... Não! Assim. Já ia sem Não, graça. Pô, já pensou, velho? Mas, tipo assim, quando você, tipo assim, é moleque e tal, tipo assim, uma vez tem 2, 3 namoradinhas, é normal. Tipo assim, uma se envolve com o outro, você acaba, tipo... É, mas eu não fui esse moleque, pô. Então, assim, eu não passei por essa fase. Eu, com 17 anos, eu tive minha primeira namorada com 18 anos, pô. Quase 18 anos. 18? Então, assim, como é que você lida com o mundo? Com os primeiros 18 anos a namorada, a primeira Demorou pra 13... porra, hein, mano? Pra cacete. Demorou pra porra. Com 18 anos eu tá casado já, pô. Eu vou fazer o quê, pô? Com 18 anos, praticamente. Ó, 17, saí da escola com 18, eu tava saindo com uma namorada, a primeira namorada da escola. E ela Eu era- traiu. Não, ela não. Não, foi uma outra. Essa daí é da... Não, peraí. Não, a primeira me traiu. Lembrei, a primeira me traiu. Que você acabasse no assunto, mano? Não, e perto do cara me traiu com segurança do hospital. E aí foi, nossa, com um moleque eu chorava. Nossa senhora. Vergonha da porra. Hoje em dia eu paro pra pensar que vontade de voltar lá e dar uns cascudos em mim mesmo. Falo, vai, levanta a cabeça, moleque. Para de pensar besteira. Então o negão já foi traído, hein, galera? Já! Foi traído, hein? Vamos à próxima roleta. Qual foi o nome dela agora? Aqui, mano, do começo ao fim é sempre com a letra J, velho. Negão, qual sua frase favorita? Faça o melhor nas condições que tem. Quando você tiver condições melhores, faça melhor ainda. Fala olhando nessa câmera. Faça o melhor nas condições que você tem, porque quando você tiver condições melhores, você fará melhor ainda. Essa frase é muito bacana. Ela vai seguir pro final, hein, Marcelo? Eu gosto dessa frase. Vamos pra roleta? Bora. Negão, não foge não, viu? Você vai jogar aquele vídeo de novo, aquele vídeo é bom, velho. Vai ter um... Faz um caderno. Fale 3 dançarinos melhor do que você acha 3 dançarinos melhor do que você hoje. Cara, eu vou falar de 3 e vou falar cada dançarino de um ritmo diferente. Eu acho que hoje em dia, no sertanejo, eu acho que o Thiago Mancha é um cara muito bom. Gosto. Você acha o Thiago Mancha o melhor dançarino hoje? Um dos, não dá pra falar o. Não dá pra falar o porque, assim, qual que é o teto? Ninguém sabe o teto. Então, assim, ele é um dos, que ele consegue, em todos os setores possíveis que ele age, ele consegue entregar um bom trabalho. Você não fala um setor que você fala assim, aquele cagou. Não. Ô, Thiago Mancha, você tem que vir comer o cuscuz aqui comigo, beleza? Tem que vir de novo comer aquele cuscuz lá. Eu, se tomar. Tá, beleza? Fechou? Ei, vamos treinar! Então o Thiago Mancha é um deles. Thiago é O segundo. O segundo foi um rapaz que eu conheci faz um ano e pouco, que ele virou muito amigo meu, que ele é chamado Rian, que ele é já do Rian. Zuc. É, do Zuc. É. Rian Batista, Rian Batista. Cara, dança demais, ele tem uma desenvoltura, tá agora no destaque, tá começando a fazer os seus trabalhos, então assim, sabe quando você olha a pessoa e você fala assim, mano, ele dança. Ele não é que ele faz o movimento acontecer, ele dança.
E o terceiro, cara, o terceiro que eu acho top dançando. Quem? Tirando eu, né? Eu lembro do seu Fala, campeonato. fala. Não, calma. Não, vou falar não. Que eu sei as histórias do Capitão dançando lá no campeonato que era engraçado. Eu vou falar. Cara, terceiro, não tem como não colocar ele, que eu acho que é o Diego Maia. Só que eu ia Diego falar, Diego Maia não tem Muito, dança como, muito, gente. né, meu? Diego Maia, aí sim, é um teto muito alto. É top, né, mano? Essas três pessoas, pra mim, o corpo delas move. É uma questão de Então, os movimento. 3 melhores dançarinos pra você. Thiago Mancha. Dançarinos Thiago Mancha, Rian. Eu ia falar o Diego Maia, só que eu também ia falar uma outra pessoa também, que é o Kevin. O Kevin me impressiona muito. Você achou que Kevin o melhor GLS hoje? GLS mais não sei o que lá? O GLS o melhor GLS Então, hoje? é que hoje em dia ele quebrou essa bolha. A gente se refere hoje em dia como follower. Então, assim, existe líderes, existe followers. Líderes é aqueles que dá condições para o movimento acontecer, e as followers são aquelas que entendem, recebem informação e conseguem aplicar de forma muito boa na dança. Forma técnica. O Kevin, ele consegue fazer de forma muito boa, ter visão para esses dois momentos. Então ele consegue te mostrar como você é líder, mostrando o movimento, e automaticamente ele consegue mostrar para você como a follow e sente aquele movimento quando tá acontecendo. O Kevin é uma das referências que hoje em dia não é mais só nacional, ele é internacional. O Kevin internacional. Não, o Kevin é uma referência internacional. Então, assim, é um ápice que se brincar, todos esses nomes que eu falei, não consegue alcançar ele. Então, Porque ele consegue fazer mais do que todo mundo. Então, pra você, hoje o Kevin. Pra mim, o Kevin. é o não, pra top. mim, o Kevin é uma das estrelas. Pra mim, o Kevin eu admiro muito. Você sabe que o Kevin, mano, todo mundo gosta dele, meu. Carisma. Você sabe quando o Kevin, ô Marcelo, quando o Kevin, tipo assim, era da nossa turma lá, da Top Dance, sim. a turma chamava assim, ô capitão, vem ser jurado aqui em Santos. Ele fala isso até Só que hoje. traz aquele molequinho lá com. Eu falava, caraca, então não era eu que era pra ele, era o Kevin, mano. O Kevin, ele. A gente fala. Eu acho que nem ele sabe disso. A gente fala que o Kevin, ele é luz. Não é nem que tem luz, ele é luz. Então, assim, ele chega no local. Pra você ver, tem vezes que eu tava falando com ele num dia, ele falou assim: então, eu cheguei, amigo. Aí eu tava fazendo isso e aquilo, eu cortei o cabelo de tal amiga, eu tava com mas eu falei, 3 horas da manhã? Você cortou o cabelo da pessoa 3 horas da manhã? Eu falei, mas ela me pediu, ela precisava de cortar o cabelo. Eu falei, caraca, 3 horas da manhã? Aí o pessoal vai falar assim, mas é porque ele ganhou dinheiro. 3 horas da manhã? 3 horas da manhã, capitão, você pegar ele? Não, mano, ele gosta. Então, assim, aonde ele vai, aonde ele encosta, o que ele faz, parece que o negócio dá certo. Teve Negão, teve uma história do Kevin, que o outro me chamou pra ser jurado, não sei aonde. Ele falou assim, ó, traz aquele loirinho lá com aquele você. cabelorinho. Aí eu falei, você sabe de uma, mano? Vou começar a levar o Kevin e vou deixar ele do meu lado. Aí eles... Só lembrar que, ó, tá aqui, ó. Eu ia ser jurado, ele levava ele do lado. Ele ficava do meu lado. Tipo assim, porra, e é incrível, tipo assim, eu pra mim, é a única pessoa na dança que eu nunca vi ninguém falar mal, mano. Porque a turma da dança fala mal dos outros pra porra, entendeu? O Kevin, mano, todo mundo, Marcelo, fala bem dele, todo mundo, mano. O Kevin é uma excelente pessoa, mano. Inclusive, ele precisa vir aqui, né, capitão? Precisa. Ô, Kevin, porra, mano. Precisa vir aqui, né, meu? Já me dá desconto na Val. E outra, tem que pedir pra mãe dele. Eu já fui na casa dele, pô. Os pessoal tudo da hora, os pessoal dele, mano. Eu tive um problema só mudando um pouquinho de assunto, eu tive um problema de corte de cabelo lá, que eu precisava fazer um tratamento. Pra eu fazer essa mudança, eu tive que fazer um tratamento. E eu ia tratar no salão da mãe dele. Foi quando eu comecei a conhecer a família dele. Eu falei assim, caraca, de casa mesmo que ele é desse jeito. Porque a família dele toda é do mesmo jeito que ele. Pra melhor. Eles tratam todo mundo como se fosse um parente. Eu falei, caraca, mano. Só que eu fiquei, 1 ano fazendo tratamento. Ele passou um tempo também no programa do Ratinho. Ele passou, Passou uma temporada. Passou, né? Passou. Eu achei que ia ser contratado pelo Ratinho. Também achei, Passou um tempo. achei. Mas é que as produtoras lá, eles trabalham com demanda, que eles quebraram a barreira da demanda. Tava todo mundo gostando, o Ibope tava batendo muito alto. Só que aí quando o Ibope caiu um pouco, aí eles tiraram. Aí eles não fizeram. Então, pra você, o Kevin é o melhor dançarino. Pra mim, de todos os nomes que eu falei, mas eu colocaria ele já em primeiro lugar. Kevin, um abraço aí. Vamos pra roleta, negão.
Qual parceiro você se arrepende de ter tido na dança? Qual parceiro você, tipo assim, fala assim, putz, me arrependo dessa parceira? Céu, qual, meu Deus? Deixa eu escolher uma. Foi várias? Foi várias? Caçamba, viu, mano? Eu vou falar de uma aqui, olha, essa. Parece que eu tenho só momentos tristes, né? Mano, essa, Tira a mão do infelizmente. rosto. Infelizmente, ou felizmente, é um assunto que, assim, não vou falar que não tem como falar, é culpa dela que aconteceu isso, não. Mas desencadeou tudo perante a situação qual eu vivi com ela. Então, assim, na época que eu participei dos Escolhidos, eu fui dançar com o nome dela até, um abraço, um beijo. A Bianca Jennifer. Então, na época, Bianca? a Bianca Jennifer. Porque na época ela tava no momento dela lá, com a vida dela, relacionamento dela, o antigo relacionamento dela com o Will, que até acho que tá no Brasil de novo. Tá bem casado também. Só que na época foi tão estressante a situação qual eu vivia com ela, por imaturidade, por um momento não saber ser vivido. Foi um bolo tão grande que eu consegui estourar uma hérnia de disco com ela. Nossa. Eu tenho uma hérnia de disco que eu estourei com ela. E ela em cima do meu ombro. Quanto que ela pesa? 50 quilos. Você fala assim, não é possível. Eu falei, é possível. Então, hoje em dia, eu tenho um laudo que eu sou dado como deficiente. Por causa de uma hérnia de disco que estourou, por causa de toda a situação que aconteceu. Tanto que nos Escolhidos, só emendando um assunto pro outro, nos Escolhidos, eu dancei dopado. Aquela fase que eu dancei com ela de roupa branca, eu tava dopado de Mas ela remédio. dança muito mesmo assim? Não, ela é incrível dançando. Não é corpo, é mente. A mente. É a A forma. mente dela avançada ou... Não sei nem te dizer o que acontecia. Não sei se ela tava passando por algum momento difícil, familiar. Só que aí acabava descontando nos ensaios. Sim. E aí descontava nos ensaios. Eu também não tinha maturidade para lidar com aquilo. Então eu lidava com nervosismo. E aí aquilo ali gerou que tanto que aconteceu, infelizmente, foi num dia que a gente tava ensaiando na Top. Na Top eu tava ensaiando. Na Top a gente saiu da minha escola, foi lá pra Top pra fazer o ensaio geral. E aí, os técnicos lá fizeram do jeito deles lá, não se importavam com muita coisa. Os técnicos? A Carol Siqueira e o Tuco. Então eu já tava tendo, já entendeu, já emenda, né? Já entendeu a emenda, né? Quem ajudou. Então, assim, nesta época, eu passava muito nervoso, ninguém queria me ouvir, e aí eu tentava conversar com ela também, não dava. Então eu tentava conversar até com a mãe dela pra explicar pra ela, falar, ó, ela tá assim comigo. A mãe dela, na época, também tava resolvendo outros assuntos, não podia. O Will também tava resolvendo o negócio do evento, não podia, então eu fiquei lá sozinho, minha esposa não ia se meter, porque ela falava, não posso me meter nos seus problemas. Tá certo, né? E aí aquele estresse, quando eu peguei que eu fiz um movimento com ela, e foi na força, porque eu já não tava aguentando mais ensaiar, porque eu não entendia. Quando eu fiz o movimento que eu cheguei aqui, eu não consegui mais tirar ela de cima do ombro. Tem que deixar ela descer, e aí no que ela deixou ela descer, eu caí no chão e não levantava mais. Putz, mano. Então, tanto que e aí no outro dia, eu fui ligar pra ela e falei assim, olha, eu não aguento levantar da cama. Eu não conseguia sair da cama, fiquei assim, ó. Negão, qual posição você ficou nos Escolhidos? Naquela época eu fiquei em 10º. Em 10º, mas a culpa foi dela ou dos técnicos? Eu acho que foi responsabilidade de todo mundo. Acho que foi responsabilidade dos técnicos. O Tuca é bom, a Carosqueira é top. Mas é o que eu falo, não é a forma... Ó, vou falar uma frase que tá circulando atualmente na dança. Não é porque a pessoa tem talento que você tem que perdoar certos tipos de atitude. Então, assim, não é porque a pessoa é boa dançando ou ela entrega um trabalho incrível que você tem que admirar o comportamento dela no dia a dia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O comportamento da Jennifer ou da Carol? Ou do Tuca? Eu falo de todos. Todos? Eu falo de todos, porque assim, hoje em dia, nunca que eu vou passar por uma linha de raciocínio dessa e vou deixar tudo aquilo acontecer. Então, assim, nunca que eu vou ver um problema daquele e aí eu vou pegar algumas situações. Nunca que eu vou ver uma pessoa saindo do movimento, sair correndo pra perto de mim, e aí quando eu vou lá pra conversar, eu fazer assim, não, chega não que você tá agressivo, a pessoa começar a te colocar um crime em cima das suas costas como se fosse brincadeira, só que tá todo mundo em volta ouvindo a pessoa falar isso. Capitão, se eu chegar aqui e falar assim, ó, ô capitão, você tá sendo muito agressivo comigo, tá doido? O que você tá pensando? Quem tá em volta sabe o que você tá fazendo? Não.
uma pessoa vai falar assim, ué, o capitão tá agressivo, tem alguma coisa acontecendo. Você não tá agressivo. Só que você tá passando um problema que a pessoa tá causando com você. Só que aí as pessoas, aí fica aquele jogo mental. Aí quando você conversa com o outro fala assim pra você, não é problema meu não, mano. Resolve o seu aí, é pra você estar lá na pista. E dá as costas. Então você fica no vácuo. Você fala, mano, mas eu faço parte da equipe. O que tá acontecendo? Não, mas a maioria das vezes, às vezes a gente transfere esse problema. Às vezes o problema não tá em você também. Não pode estar em você naquele momento. Sim, mas é o que eu falei. Eu não tinha como resolver. Igual, já passei por situações parecidas. Sabe o que eu fiz? Acabou. E eu continuei. No dia que eu estourei minha hérnia, eu falei, acabou. Não consigo mais dançar. Ela desligou o telefone na minha cara. Aí a técnica me ligou. Qual que é o nome dela? Bianca. Bianca Jennifer. Isso. Foi sua pior parceira. Foi. Vamos pra roleta, Marcelo? Você não tá fugindo, né? Esse assunto é grande, mas depois a gente faz mais. Podemos pular. Legal, referência não é só na dança. Referência, tipo assim, pode ser... Qual é a sua referência, assim, tipo, de vida, entendeu? Não precisa ser na dança, entendeu? Cara, uma pessoa que eu gosto muito... É que é maluquice, mas eu gosto muito da forma como ele fala, que é o Pablo Marçal. Eu gosto muito legal o jeito que ele fala, o jeito que ele se comunica. Mas também gosto também do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella é um escritor. Um filósofo e escritor. E o Pablo Marçal, pra mim, ele é uma referência de comunicação. Pablo Marçal tem a referência dele há pouco tempo. Há pouco tempo. Eu gosto da forma como ele se comunica. O pessoal fala assim, mas você só lembra da cadeirada. Eu falei, então, você só lembra do momento. Eu lembro de tudo que ele faz. Eu também curto bastante o Pablo Ele Marçal. é um bom comunicador. Então, sua referência é Pablo Marçal E o Mário Sérgio Cortella. Roda a roleta, Marcelo. Essa é boa, hein, Negão? Você vai ter que responder na lata. Ninguém é real. Nesse mundo, todos têm duas caras. Você concorda com isso? Oxe, tem até 3. Oxi, todo mundo tem uma... Oxe, todo mundo é uma máscara. Não dá pra ser uma pessoa só em tudo quanto é lugar, não. Não, você não sobrevive. Imagina você ser a mesma pessoa que você tá aqui e a mesma pessoa que você tá na rua num problema. Você é amassado. Não tem como não, pô. A gente tem que ter uma situação... A gente é uma pessoa pra quem a gente confia ao ponto da gente voltar a ser criança. O restante, você vai lidando com o momento. Tem gente que força demais. Tem gente que força de menos. Mas todo mundo cria assim, uma máscara pra viver. Você acha que todo mundo tem duas caras? Tem. Senão não sobrevive. Como é que você vai Tem que sobreviver? ser um pouco falso, você acha? Eu não digo falso, mas você tem que se adequar à situação. Você tá no meio da água e vai querer andar? Tá no meio da água, você tem que nadar. Igual peixe. Agora você tá na terra, todo mundo tá correndo. Você vai querer nadar? Não, você tem que correr. Então, assim, é uma situação natural da vida. Então você acha que ninguém é real? Eu acho que eu acho que falsidade é quando a pessoa ela tá fazendo algo não para lidar com a situação, mas para te prejudicar ou para te tirar de algo. Então ela tá aqui, ela tá falando com você, ela tá gesticulando, trocando ideia, olhando bem na bola do seu olho, mas é só você olhar para lá que eu vou te acertar. Então assim, ela não vai fazer isso de primeira, ela não vai mostrar para você que tem algo na mão dela para te acertar. Ela vai te desarmando. Mas você acha a pessoa próxima assim, tipo, com duas caras? Os perigosos são sempre os mais próximos. Os perigosos são sempre os melhores amigos. Nunca é os piores. Nunca é o inimigo, nunca é a pessoa mais distante. Roda a roleta, Marcelo. Hoje a dança o seu principal trabalho seria outra área de trabalho. Assim, ô, negão, hoje... Lê de novo aí, cara. Lê de novo aí, eu não entendi. Hoje a dança é seu principal trabalho. Qual seria outra área de trabalho se não fosse a dança? Eita, eu já me perguntei isso. Se não tivesse a dança, seria o quê? Qualquer coisa com empreendedorismo. Eu sou empreendedor. Então, assim, eu tive uma hamburgueria, então eu seria um bom empreendedor. Se for para fazer placa, eu ia fazer. Então, assim, eu sou uma pessoa que
É o que eu falei, eu gosto do que eu faço com a dança. Ô, Negão, tipo assim, uma das vezes a gente fabrica uma par de coisa, né? Tipo assim, Sim. é normal. Sim. E vende? Vende. Você vendia os hambúrguer? Vendia. E por que parou? Porque a dança tava dando mais. Foi escolha, então. Foi por escolha. Ainda, a minha esposa agora tá vendendo caldo. Ele disse, tipo, a maioria das vezes você fabrica bastante coisa. Sim. É normal. Agora pra vender que é difícil, entendeu? Não é todo mundo que Que nem- sabe vender. Pra pintar um quadro qualquer um pinta. Quero ver vender ele. Exato. Ixi, essa é boa, hein? Melhor pergunta aí, Isso daí. Qual foi a treta que você teve com o Gil da Last Dance? Não foi treta. Como diz na religião, foi julgo desigual. Então, assim, na época, a gente criou um projeto muito louco. A gente começou com o Movimento Sul. Eu tive uma ideia de juntar mais de uma potência dentro da região para que assim a gente fizesse um movimento gigante. Na verdade, eu nem tinha dado nome de movimento. Eu sei que eu queria isso, mas eu não tinha nome. Aí eu falei, não tenho professores agora no momento, tal. Eu pensei em falar com vocês, mas na época você estava trabalhando em outra coisa. Falei com outros 2, 3 professores. Tava preso nesse tempo. Eu não sei. Eu não te achava. Eu não conseguia te achar. Falei, cadê o capitão, velho? Mas sumiu. Aí falei com outros 2 professores, o interesse deles não mostrou muito interessados, ficaram ali só na resguarda. E aí eu me comunicava muito com o Gil na época. Trocava ideia com o Gil e a gente falava sobre problemas em comum, sobre coisas em comuns. Falei, Gil, eu tenho uma ideia. Eu quero fazer assim. Aí ele falou assim, eu também já tive uma ideia assim, mas eu falei, tá bom, mas eu tô falando. Então, vamos fazer? Vamos. Só nós 2 não dava tanta força. Então a minha ideia era, se eu unisse mais de uma escola da região para fazer um evento para a região e não para mais ninguém. Eu sabia que estava tudo aqui dentro. Todo mundo fala que as coisas estão aqui dentro, eu também acredito, mas eu falei, agora eu vou fazer isso acontecer. Aí, beleza. Aí tinha uma terceira pessoa que apareceu numa aula de dança que eu dei lá na oficina, que foi o Gil que me convidou. Então a gente tinha um contato incrível. Até hoje, eu ainda falo com ele. Você, o Gil e essa terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o Gama da turma do Gama. Exato. Ele apareceu na aula e ele era um cara das antigas que fazia aula. Eu fazia muito tempo que eu não via ele. Falei, cara, mas aí a gente bateu um papo. Então você tá dando aula ainda? O Gama, você tá falando o Fernando. É, o Fernando Gama. Não, o Fernando é excelente pessoa. Então. Aí eu falei, não, Gama, eu tô com uma ideia. Só que o Gama, ele tem um projeto que ele dá aula de dança lá em Paraisópolis e tal. Só que ele não se envolvia. Eu falei, então vamos se envolver. Então vamos fazer esse projeto. Aí uniu os força. A gente uniu força e fez o projeto e fechou os 4 cantos da sala, ninguém dava nada. Falei, agora a gente precisa arrumar patrocínio e tal. Começou a bolar as ideias, os 3 se juntaram. E aí nasceu o movimento. Aí o Gil deu o nome de movimento. Aí, legal. E aí a gente inseriu alguns projetos. Aí eu inseri o Race. Eu falei, eu tenho um projeto aqui que já acontece há tempos, que é chamado de Race. Pra gente começar com esse movimento, não era um campeonato. O movimento era pra gente movimentar a cidade. Nunca foi um campeonato. Só que para fazer um campeonato, a gente não podia usar o nome do movimento, senão ia sujar o nome do movimento. Então o que eu falei? Usa esse nome do meu campeonato, faz um campeonato linkado ao evento, e aí a gente começa a dar o primeiro passo para isso acontecer. Você tinha um campeonato que chamava Race. Qual o nome? Race. Race? Race, que é referente à corrida. Aí eu chamava de Race Sertaneja. Beleza. Aí a gente fez. E, cara, cada fase foi um estouro. Uma coisa melhor do que a outra. Daqui a pouco, quando a gente foi ver, as pessoas de fora começaram a falar assim, por que você não vai deixar a gente participar? Foi porque a gente quer fazer pra região. Mas tá errado. Eu falei, não tá errado. Porque quando a gente precisa de ajuda aqui na região, vocês não vêm. Trazer uma referência da dança, do sertanejo, aqui pra Zona Sul hoje tá a coisa mais difícil, porque as referências aqui não existem tanto mais. Nasceu muita referência daqui, mas o pessoal agora não tá mais nascendo referência. A lembrança que a gente tem da dança dentro da nossa região é igual a lembrar do Brasil jogando Copa. Aconteceu. Mas olha os jogadores de hoje. Não tá sendo do mesmo jeito. Bom, pensei nisso daí. Sentei eu, o Gil e o Gama, vamos projetar esse negócio, vai dar certo. E deu certo. E a gente finalizou o evento e deu mega certo.
Teve ali os seus arranca-rabo, mas porque o cara falava que não ia tal, e aí não chegava a tempo, o competidor falava e errava, e teve seus contratempos. Beleza. E tudo deu certo. Quando acabou, falei, mano, agora a gente tem que ir pra segunda etapa do plano. Eu tinha um plano de 3 etapas. O Race, que era o campeonato que acho que todo mundo viu, era o começo. Era para vocês verem o quanto a gente consegue fazer dentro da região, se movimentando. O tal do Movimento Sul. A segunda etapa, isso daí eu deixei claro em um vídeo para deixar registrado. Eu queria que acontecesse um evento de aulas, um workshop, onde nós iríamos criar uma arrecadação, que as aulas elas não teriam valor. A pessoa poderia fazer aula com todas as referências, com 1 quilo de alimento não perecível. Nesta mesma época eu projetei isso, só que daí eu comecei a ver uma mudança muito forte no grupo. Quer dizer, na verdade não comecei a não ter mais resposta. Dentro do seu grupo mesmo? No grupo que a gente tinha, dos 3. Na verdade eram 6, porque nossas esposas também estavam lá. Aí isso começou a ficar estranho e tal, eu tentei marcar uma reunião, tentei marcar uma outra. E aí eu falei, tem alguma coisa que tá errada, eles não estão me respondendo mais. Pô, a gente passou o evento todo, praticamente 2 meses juntos, 4 comendo no mesmo prato, e agora do nada, o que aconteceu? Fizemos uma reunião, fomos almoçar até num restaurante muito bom que tem lá em Paraisópolis, o Gama que nos chamou pra lá. E a gente foi lá, almoçou, eles passaram, foi um clima super legal. Beleza, tal, e aí, como é que a gente vai fazer? Aí passaram, a gente tinha tudo anotado, até do que a gente fez no evento. Ó, foi isso aqui que a gente gastou, foi isso aqui que a gente fez. Então, assim, o valor das inscrições, tudo foi arremetido a contratar os jurados e fazer o troféu. A gente não pegou R$1. Todo mundo fala assim, vocês ganharam dinheiro do caramba. Isso eu garanto. Eu, o Gil, o Fernando Gama, nossas esposas, nós não pegamos R$1. A gente também não deixou. O Gil também queria tirar um pouco do dinheiro do bolso dele pra fazer os troféus de uma forma diferente. O Gama falou, não, você não vai tirar não, mano. Porque não tá certo. Então a gente ainda fez de tudo pra tudo sair certo e deu tudo certo. Mas, nesse dia, nesse almoço, eles falaram, a gente vai dar uma pausa, não tô me sentindo bem. Eles falaram pra você. O Gil. O Gama só falou, não vou dar um tempo. Os dois falaram que ia dar um tempo. Aí, tá Você bom. acha que eles combinou pra... Não sei, mas o clima foi esse. Eu falei, tá bom, não tem como eu te obrigar a sair do lugar. Eu falei, tá bom. Ficou isso daí mesmo. Só que aí a página começou a ir por um caminho que não era dito. Então, assim, a página começou a virar uma divulgação apenas de um local. Aí, mas você podia divulgar, tal, etc. Eu falei, tudo bem, mas a ideia não era pra página ficar divulgando aula. Era pra gente divulgar a região, não uma aula. Não era para usar a página para benefício próprio. Eu não usava, eu tenho a minha própria. Mas tudo bem, deixa. Eu fui deixando. Aí daqui a pouco, não sei o que, outro evento, eu fui deixando. Chegou uma hora que eles foram lá... Eles falaram outro evento, eles fez... E teve... Aí quando... Sem você. Então, aí eles lançaram um outro evento e não falaram nada. Não falaram pra você. Mas o nome do movimento estava envolvido. Falei, mas peraí. Mas o que tá acontecendo? Não, entenda aí, Blade, porque é um negócio que a gente tá fazendo, é só uma brincadeira. Eu falei, mano, mas... é a mesma explicação que eu dei pra todo mundo. Eu falei, gente, o Movimento Sul era pra ter acontecido. O Movimento Sul era a mesma coisa do Clube do Sertanejo. Era pra ter dado certo. Só que eu não sei o que aconteceu, que as pessoas começaram as duas pessoas, pensaram que, não, esse negócio tá errado. E aí foi um dos motivos que deu a rachadura, foi quando eu peguei a palavra race e aí ia fazer o Race Zuc na época, que era o próximo evento. Eles falaram assim, você vai usar o nome do Race? Eu falei, mas o Race é um movimento linkado. É um campeonato que já acontece. Eu falei pra gente fazer... O Race foi a primeira vez que aconteceu de casal, nunca aconteceu de casal. Tanto que eu mudei as regras do Race para acontecer no movimento. Foi assim que eu expliquei. Mas esse negócio aí não era para estar no movimento? Eu falei, deixa eu explicar de novo. E assim. Mas você acha isso certo? Eu falei, vocês estão entendendo que o Race não tem nada a ver com o movimento? E a ideia das aulas? Eu ficava assim, e as aulas, gente? Vocês estão me comentando sobre um campeonato? Eu quero saber das aulas. Porque as aulas é a ideia de fazer o quê? O meu plano era fazer nascer novos professores. Porque se um movimento começa a pegar fogo,
começa a aparecer novos professores, porque aqui na nossa região a gente não tem mais professores bons. Infelizmente, só tem os mesmos. Você não me acha eu bom? Já fui professor. Agora você é apresentador. Você subiu de nível, você pode parar. Então, assim, não tem mais professores. Não tem mais professores. Tem os mesmos e alguns gatos pingados aí que, tipo, fala que é professor, mas tá tudo errado. Você acha que aqui na Sul não tem professor de sertanejo top? Você tá falando isso, né? É os mesmos. Não, legal. Não nasceu novo. Conta, abre a mão. Conta na sua mão quantos professores bons tem. Professor bom de dança. Ah, tem bastante professor, surgiu bastante. Por que aparece tudo pra me consertar? Não, eu tô no campo de guerra. Então, assim, os professores, eles estão ensinando qualquer coisa. Aí o cara vai lá e frequenta a minha aula. Eu não ligo da pessoa fazer a minha aula ou ir em outro lugar. Eu falo pra pessoa, vai. Eu incentivo a pessoa, vai pra outro lugar. Porque eu não vou saber se eu tô fazendo algo bem feito se você não for em outro lugar. Eu preciso que você vá em outro lugar pra você ter um choque de realidade ou não. Pode ser que você tá falando de pouco tempo pra cá. Não, pouco tempo pra cá. Mas pouco tempo pra cá é quase o tempo, é uns 5 anos. Não, pô, surgiu bastante. Na região, não. Surgiu. Pô, Essa é uma opinião que na região surgiu. Eu só falo 10 pra você rapidão, mano. não tem. Ó, tem o Paulinho, o Nininho, a Sabrina, o Kevin. Mas peraí. Agora Jaque. mas peraí. Todos esses que você falou, você já tinha feito. Pensa depois de você. Porque todos esses aí já trabalham. Eu falo como contratante, eu não tenho um professor para contratar. Eu tive que buscar o Thiago Mancha de lá para trazer para cá. Porque, vamos supor, Sabrina e Nininho, excelentes professores, mas já estão trabalhando, porque eles começaram com você. Kevin, referência internacional, mas já está trabalhando, porque começou lá com você. Paulinho, começou na top também. Começou na top também. E já tá trabalhando. A fase que a maioria dos meninos que se formaram dentro da top já tá trabalhando. Então, beleza. E depois deles? Não, realmente. Daí, cadê? Os meus que eu criei, também já tá dando aula. E depois deles? Que eu preciso de gente nova. Por isso deu esse rolinho, você e o Gil e o... Só que aí chegou um momento que entrou num período, né? Começou um período lá, que aí ele se candidatou. Aí eu falei, não, aí vai envolver. Aí eu falei, não. Você não a prefeito, ele? Não prefeito, mas assim, aí quando envolve a vida política, tudo muda. Tudo muda. Não adianta. A pessoa muda, ela tem que fazer outras coisas, ela tem que envolver outras coisas. Então, assim, igual, vamos supor, capitão, a gente tá aqui conversando, mas se você tá envolvido politicamente, tudo que você fala é diferente. Você tem que puxar, você tem que divulgar. Tem que estar o nome do cara aqui, o rosto do cara tem que estar aqui. Então, se eu criei um nome, se tá aqui, ó, Cap X1 vai ficar aqui embaixo. O nome do cara vai ficar aqui em cima. Então, a ideia do movimento morre. Sim, entendi. Então, nesta época, aconteceu essa troca. Vai fazer o quê? Eu falei, mano, quer saber? Cumprimento ele, não tenho nada contra, cumprimenta. Esses dias eu até tava falando com a Verônica, que eu errei o número lá, falar com uma aluna minha que chama Verônica, que chamei ela. Eu falei, Verônica, desculpa, eu falar com a minha aluna lá, que ia pra vir na aula, que eu falei assim, você vai aparecer na aula particular? Não, ela falou, oi, Blake, tá bem? Falei, errei o número. Ronaldeta! Eu acho que já tinha removido já. Agora você saber se falou. Era esse daí, ó. Tava curioso pra ver. Caceta, viu, mano? Já foi. Foi da Jéssica. Foi da Jéssica, né? Onde veio? É, da Jéssica, isso. Já falei. Pode remover? Agora que eu perco totalmente a atenção agora. Tá na hora de entrar em ação. Tem algum estilo de dança que você tem dificuldade de dançar? Tem, bolero. Não, mentira, salsa. Salsa, eu manjo muito bem. Você dança salsa, né? Polidense, Cap? Eu danço de tudo. Se quiser a salsa, você acha que você... É que eu fiquei aqui na minha cabeça qual que é das duas. A salsa... Não, a salsa não, mas o bolero eu tenho dificuldade. Gosto de dançar, mas é que é muito calmo. Capitão, se um dia você for pra um baile de bolero, é muito calmo, velho. Você tem que... E as músicas aqui, ó. Até você já tá aqui, ó. Eu gosto de arrocha. Então, eu gosto de barulho. Igual a gente, mano. Não dá Então, não,
Roda a roleta. Roda a Vamos lá. roleta. Vou Bolero. dar a minha opinião também. Pode, quer dar a sua opinião, não tem problema nenhum. Neu, o que motivou você a dançar Zouk e começar a ensinar? Eu já fiz aula há muito tempo atrás, mas nunca gostei de dançar Zouk, não. Nossa. Eu nunca gostei de dançar Zouk. Só que, aí nasceu uma inspiração. Era uma coisa da qual eu via as pessoas dançando e não entendia. Eu falei, não, por que a pessoa gosta desse negócio? Não faz sentido. Os movimentos é legal, mas não tô entendendo por que o pessoal brisa nisso. E aí insistia, tipo, fazia aula e eu saía da aula e falava, não quero mais não. Aí devia estar em outra aula e depois de um tempo, não quero mais não. Muito ruim dessa Zouk, né? Na Isso, época, porra, né? Era louco, então, aí eu criei um projeto, puxei um professor e uma professora chamado Diego e Thierry. Aí eles deram uma aula lá na minha escola. Eles deram um workshop. O cara me ensinou uma técnica só. E aí mudou toda a minha dança, mudou até o sertanejo que eu dançava. Eu falei, não é possível. Uma Caralho. pisada. Você é fã do Pablo Marçal mesmo. Aí eu falo, não é possível, cara, duas coisas, o cara me ensinou e deu certo. Só duas coisas só? Eu falei, mano, não é Já virou professor de Zouk? Eu falei, não é possível, né? Eu falei, não. Aí Tá eu vendo aí, Cap? É fácil Sim, ser sim. professor. Não, mas aí depois daquilo eu fiquei viciado. Eu falei, não, peraí. Aí eu queria entender aquela técnica. Depois daquela técnica eu queria entender outra. Aí o Zouk, ele é muito amplo. Ele é uma técnica ele é uma dança que existe há mais de 30 anos. Então, assim, é uma coisa que muita gente já mexeu. Hoje tem um conselho internacional que rege as regras para que você saiba dançar de forma real. Eu acho muito sensual. É, Cap, você usou que é sensual? Sim. Pra que realmente. sensual, a rocha. Gosto também. A rocha é igual passar roupa. Esquenta tudo. É a melhor parte. Gira a roleta! Igor, como você faz para manter sua escola há tanto tempo, sabendo que o cenário do sertanejo tem mudado bastante, entendeu? Ele realmente mudou bastante. Duas coisas. Uma, não fiquei preso a isso, porque escola de dança tem que ser de dança. Você foi forçado a mudar, tipo assim, sair de um ritmo pro outro, você foi forçado, então você ficava pra trás? Não, foi por opção. Eu abandonei para aprender outro. Então, assim, agora, respondendo em 3 partes. Eu acho errado quando a pessoa escreve escola de dança na fachada e só ensina um ritmo. Eu acho errado. Porque, assim, é escola de dança. Você não precisa saber todos os ritmos, mas então contrata. Ah, mas o pessoal não compra. Bem, hoje em dia eu mostro que compra. Compra, mas você tem que saber vender isso de forma correta. Então, assim, primeira coisa é, escola de dança não é escola de sertanejo. Quando a pessoa coloca uma placa lá, escola de dança, mas só dá aula de 2 ritmos, você tá mentindo. Você tá mentindo. Infelizmente, eu não tô culpando e apontando. É a verdade, você tá mentindo, porque a pessoa vai chegar lá, vai procurar forró. Vou procurar forró. Não dou aula. Vai fazer isso. Não dou aula. Vou fazer aquilo. Não dou aula. Ué, mas tem professor para dar aula? Não tem professor também. Então, na escola de dança. Tem muitas escolas. Atualmente ainda existe a escola de dança que só trabalha com ritmo. Então não é escola de dança, é uma CIA, é um instituto, sei lá, é um grupo, é uma CIA. É melhor falar CIA de dança. Muito melhor. Segundo, manter por muito tempo é saber dividir o espaço com outros talentos. Então, assim, para a escola dar certo, eu aprendi que tem que ter gente melhor do que eu. Para dar certo. Eu tenho que desapegar de achar que eu sou o melhor do mundo. A Esparta tem que ter gente boa trabalhando. E o terceiro, o cenário do sertanejo não tá ruim. Não tá ruim, tá ótimo. Tanto que hoje sobra aluno, falta professor. Roda a roleta pra gente... Eu quero dar a minha opinião. Nosso convidado, Cap. Você é reborn? Reborn, né? Tipo um reborn. Onde você teve a ideia de criar... Putz, mano, Ó! essa aí você tem que responder, o pé da letra. Essa é boa, essa De é onde boa. você teve a ideia de criar a aula de sertanejo do zero? Foi criado por você? Da onde surgiu isso?
Eu digo que a ideia toda foi criada dentro da Esparta. Essa foi criada por nós mesmos. Eu falo nós, foi eu e minha esposa. Sertanejo do Zero foi criado por nós. E da onde a gente tirou a ideia, eu li um livro que é chamado Ponto de Inflexão. Ainda nem terminei ele. E faz anos. Que é do... Pô, é o dono da Wizard. Eu esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu acho pra mostrar pra você. Daqui a pouco eu acho aqui. Mas é o dono da Wizard que fez um livro chamado Ponto de Inflexão. E aí eu lendo lá, ajudou muito no negócio da minha vida, tal, etc. Só que teve uma coisa em comum que ele falava lá no Ponto de Inflexão, foi como ele criou os cursos, a maioria dos cursos da Wizard sempre falava a mesma coisa. Aprenda inglês do zero. Mas essa palavra tá batendo toda hora. E o livro todo eu lia sempre a mesma frase. Falei, tem alguma coisa errada. E aí, na hora que a gente tava discutindo, todo mundo na época falava o quê? Para quando você queria ensinar alguma coisa de forma melhor? Intensivo. Carlos Roberto. Intensivo. É Carlos... Roberto Martins. Isso. Então, assim, todo mundo ficava procurando. Mas vamos fazer um intensivo. Vamos fazer um intensivo. Pelo que eu aprendi sobre questão de publicidade para a gente poder fazer alguma coisa para poder vender, é nunca fazer igual a outra pessoa. Então, eu nunca vou conseguir vender essa xícara do lado dessa xícara. As duas servem para beber água, mas eu não vou conseguir. A não ser que eu troque essa xícara por alguma outra coisa. Dê para colocar água, mas não se pareça. Nego, por que você teve um tempo que você quis proibir de outras pessoas estar usando Crios? Na verdade, na época foi até difícil explicar. Não era proibido. Porque hoje em dia a gente tem até tem pessoas que patentearam o nome Sertanejo do Zero na nossa frente. Tem gente que dentro do sertanejo foi lá e registrou o nome do Sertanejo do Zero como se fosse dele. Tipo assim, você tirou... E não tem nem nada a ver com a gente. Você tirou a ideia de um livro, beleza? Sim, eu misturei. Eu misturei a ideia de um livro, porque assim, na dança não existia. Quando começou o Sertanejo do Zero foi em 2019. Se você fizer uma pesquisa de 2012 até 2019, ninguém tinha escrito desta maneira. E qual que é, tipo assim, a importância de patentear, tipo, o Sertanejo do Zero? Tipo, que você já pegou de alguém, tirou de alguém e ia ser patentear. Não podia, tipo, se alguém, tipo, copiar de você, ter você como referência. Hoje em dia é o que tá acontecendo. Hoje em dia é o que tá acontecendo. Hoje em dia não. Mas teve um tempo que você meio que proibiu. Na verdade, não é que a palavra sertanejo do zero que eu não queria. Eu não queria era que as pessoas usassem a mesma cor do layout, do flyer, usassem a mesma escrita, usassem a mesma letra, a mesma fonte, porque eu tava tendo vários problemas assim. Eu falava para as pessoas, os alunos estão chegando aqui, estão perguntando... Os alunos estão chegando aqui, estão perguntando... Desculpa aí. Os alunos estão chegando aqui, estão perguntando aqui qual é a escola que ele deve ir que é sua. Se é nessa escola X ou nessa escola que eu falei. Teve alguém que usou esse Sertanejo do Zero? Quem? Hoje em dia eu não sei mais não, tá todo mundo usando. Tá todo mundo usando. O Sertanejo do Zero foi uma criação, só que assim, mesmo que a gente tivesse patenteado, foi igual que inventou intensivo. Copiaram e já tá usando. Só que aí o que eu ajudo no livro nós fazemos de uma maneira, e é por isso que faz sucesso na nossa escola. Outros lugares estão fazendo de outra maneira, e tá fazendo sucesso na escola deles. Ou não, tem lugar que tá fazendo, não tá gerando nada. Tanto que o primeiro Sertanejo do Zero, a gente cometeu uma incoerência, que foi na época, eu tenho até a propaganda, coloquei o Fábio Assunção naquela época que ele tava usando muita coisa, aí coloquei lá, você não quer se sentir igual o Fábio Assunção no rolê? Comece do zero com a gente. Eu falei uma nova propaganda que eu fazia na época. É imaturo. Pra que fazer isso? Galera, então não use esse Sertanejo do Zero. Então o negócio vai processar vocês, beleza? Pode roxar. Qual quê? Qual compra mais inútil que você já fez? Putz! Não, Você tem comprou várias. Uma puta? Que é putz, Não, é a maneira peraí. de falar. Ele não comprou uma puta. Ele falou, putz. Eu achei comprei que tinha comprado. eu comprei uma furadeira, eu achei que ia chegar a furadeira. Comprei mais ainda, gastei R$109. O cara, uma propaganda do Instagram, eu falei, nossa, furadeira top, gastei. E uma outra foi uma vez eu gastei 200 conto pra jogar naquele joguinho que pega do celular assim, ó. Joguei, capitão, 200 Putz, conto. mano. O cara fala isso. O Lucas Brady fala que comprou uma putz.
Putz, é um ditado popular, ok? Não é uma puta não, entendeu? Ah, entendi. Ele não explica. Que é Solta a roleta! um jovem reborn. A pergunta que ele quer não chega, né? Finalzinho. Porque os alunos que mais se destacam na escola acabam indo embora, melhor. Qual motivo? Isso acontece na sua escola? Acontece. E tem que acontecer. Não dá pra ficar com essa pessoa por muito tempo. Hoje em dia... Por quê? Porque o que você vai fazer com ela? Se ela começa a se destacar, se você tiver um projeto pra manter ela dentro da sua escola, ela vai continuar indo. Agora, se você não tem mais nada o que ofertar pro mundo afora, você tem uma linha de raciocínio, mas ela tem que experimentar outras linhas de raciocínio. Ela vai sair. Mas eles não ficam aliados, não ficam meio que aliados, que tipo assim... Eu vou falar igual da minha. A minha, as portas estão abertas. Então, assim, todo mundo que obteve o seu sucesso, conseguiu suas coisas, elas estão abertas. A pessoa pode voltar lá. Só que, assim, ela fazer aula comigo de novo, sendo que uma coisa que ela já aprendeu comigo e ela experimentou com outras pessoas, não vai fazer sentido, ela não vai conseguir. É eu ali, é? É você, quer ver? Você que tá ali. Nossa, que legal. Galera, a gente finaliza mais um Cap X1 onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Ô Cap, você quer deixar uma mensagem pra galera aí? Sim, sim. Qual mensagem quer dizer pra galera? Galera, se vocês gostarem, passe pra frente. Se não gostou, segura um pouco. Como assim segurar um pouco, Cap? Não pode passar? Não, se eles não gostar, fica quieto. Ah, então fechado. Legal, quer falar alguma coisa aí, legal? Não, quero só agradecer o convite. Foi muito legal, foi muito bacana conviver com esse seu projeto. Sucesso na sua caminhada aí. E é isso. E é muito legal ficar olhando para esse boneco aqui. Para quem tem déficit de atenção, é muito legal. Você fica assim, nossa, que bacana. Comprem seus bebês reborn. Obrigado. Essa semana eu tive no médico. Tomei injeção da gripe. Por onde? Pro braço? É Zé Gotinha? É Zé Gotinha aqui. Foi na boca. Galerinha, é isso aí, galera. Finalizando mais um Cap X1, onde tudo pode ser, inclusive nada. Galerinha, estamos aí. Vamos esperar o próximo convidado, beleza? Obrigado, Lucas, por ter vindo aí, beleza? Tamo junto. Foi da hora. Sucesso. Valeu, Foi muito obrigadão, legal. galerinha. Eu quero um boneco desse. Quer ir com ele, Cap?